E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Esse vídeo aqui é a nossa aula 2 do nosso tutorial de como criar uma tela de login com a AppSheet. Se você ainda não assistiu a aula 1, eu vou deixar ela no card aqui em cima da tela no YouTube, para você poder clicar e acessar. E é super importante que você assista essa primeira aula antes de você assistir o conteúdo dessa daqui. Então, beleza? Se você realmente tá aqui para a aula 2, deixa eu dar alguns recadinhos no começo desse vídeo. Primeira coisa é que nessa aula aqui a gente vai fazer tudo que tá faltando. Então nós vamos construir todos os actions, o bot e também as telas que estão faltando para que o nosso processo de login comece a funcionar dentro do nosso aplicativo ou do aplicativo que você está construindo por aí. A segunda coisa é mais um pedido, que é para você se inscrever aqui no canal e já deixar o seu like no começo do vídeo. Não esquece, se você assistir até o final, de deixar esse like, porque isso ajuda demais aqui na divulgação do nosso conteúdo. A gente ainda está com poucas visualizações, mas o nosso vídeo ele vai começar a ser mais divulgado e aparecer para mais pessoas se o canal tiver mais inscritos e mais curtidas em cada conteúdo. Então, se você puder fazer isso por aí, ajuda demais. E o último recado só antes da gente passar para o tutorial é a questão dos e-books. Pessoal, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem dois links para você acessar o e-book. O primeiro link, ele vai ser o e-book gratuito, e aí você pode acessar, tem lá todas as 82 páginas desse mesmo tutorial que eu tô passando para vocês em vídeo, para que vocês possam copiar as fórmulas por lá, para que vocês possam verificar passo a passo por lá, e aí se bater alguma dúvida no vídeo, vocês podem olhar por lá também. E o segundo link que vai ter é o do nosso e-book pago. Não tem diferença entre o primeiro e-book e o segundo e-book. Os dois são exatamente o mesmo conteúdo, mas esse pago, que tá por R$ 9,90 inclusive, você pode adquirir se você quiser fazer como se fosse uma doação pro canal. Como a gente ainda não tem 1000 inscritos, a gente não consegue ativar nenhum tipo de monetização aqui, a gente não ganha com anúncio, não tem como vocês mandarem superchat nas lives, não tem nada desse tipo. Então é uma maneira que eu criei para vocês poderem apoiar o canal. Então se você quiser apoiar o canal de alguma forma, dá uma verificada no e-book por lá. Agora, sem mais delongas, bora pro nosso conteúdo. Ok, pessoal, então eu tô com o nosso e-book já aberto aqui, todas as nossas 82 páginas já criadas, configuradas, tudo bonitinho, os links aqui para vocês poderem ir clicando e ir navegando entre as informações aqui, o que vocês estão precisando construir em cada etapa. E o que a gente vai fazer aqui agora, basicamente, é a construção dos nossos actions. Na última aula, a gente já criou as tabelas dentro da nossa planilha, a gente já criou o nosso aplicativo com essa tabela inserida e cada uma das três tabelas, né, dispositivo, solicitação e usuário, e a gente também já configurou todas as colunas. Foi uma aula bem longa, mas a gente conseguiu fazer bastante coisa. Agora, para a gente concluir, o que falta? Eu acabei fechando meu e-book, então deixa eu pegar o meu outro roteirinho que eu tenho aqui no Notion. A gente precisa, primeiro, fazer a configuração dos actions, tá exatamente assim no e-book para vocês, então são 16 actions que nós temos que criar no total, mas alguns aqui são bem simples, outros um pouco mais complicados. Eu vou passar cada um deles com vocês aqui para explicar. Depois a gente vai configurar um bot para ele rodar alguns actions para a gente de forma automática durante o processo de login. Depois a gente vai criar três telinhas, né, três views, que são bem simples da gente configurar. Aí por fim, a gente vai mexer ali na parte de tradução do aplicativo. A gente só vai mudar o nome de um ou dois botões para não ter problema da pessoa burlar o nosso login. E por fim, tem uma explicação aqui se vocês quiserem dar uma olhada, mas eu vou mostrar isso dentro desse vídeo aqui para vocês também. E depois eu vou explicar um pouco sobre a separação de dados entre usuários, tá ok? Então, beleza, vamos para a configuração de actions. Deixa eu deixar isso aqui do lado. A primeira coisa que a gente vai fazer é que existem três tipos de etapas que a gente vai precisar desses actions. Então a gente tem um primeiro momento em que a pessoa está solicitando o login, né, que ela está naquela tela de solicitação e ela criou uma linha ali, né, que ela colocou o e-mail dela, ela já está cadastrada, ela pediu esse código de acesso. Esse é o primeiro momento. A gente tem o segundo momento em que a gente tem o login da pessoa confirmado e a gente só precisa liberar o acesso dela. E aí a gente tem o terceiro, que é a pessoa demorou muito para inserir o código de acesso que ela recebeu no e-mail, então a gente vai fazer um cancelamento dessa solicitação de login. Então basicamente, quando eu estiver tentando entrar dentro do aplicativo, eu vou colocar meu cadastro, vou colocar minha senha, o que seja ali, vou pedir para poder acessar, ele vai mandar um e-mail para mim com um código. Se eu não inserir esse código dentro de 5 minutos dentro do aplicativo, esse código vai ser limpo para ninguém mais utilizar esse código para fazer login com a minha conta. Bem, então é basicamente só isso que a gente vai realizar aqui. E aí, nessa terceira etapa, é por isso que a gente precisa do bot também, para ele poder aguardar esses 5 minutos e depois ativar isso dentro do nosso app de forma totalmente automática. Beleza, vamos só começar a fazer isso aqui agora, mas antes eu só queria pedir para vocês, se você gosta do tipo de conteúdo como tutorial, me dá um feedback aí nos comentários, fala o que você tá achando, o que
você achou da primeira aula, o que você tem achado das outras aulas, né, que eu fico mais falando ali para a tela, explicando alguns conceitos para vocês, porque isso me ajuda a pensar nos próximos conteúdos que eu vou ter aqui para frente. Dá uma olhada também no meu Instagram, porque em breve eu vou abrir uma caixinha de perguntas e algumas das perguntas que estão lá eu vou responder em vídeo aqui pro canal do YouTube. Eu sei que tem muita gente que tem dúvida parecida e aí eu vou aproveitar para trazer isso num vídeo geral ali de respondendo dúvidas dos inscritos, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai começar pela etapa 1, nós temos 3 actions que nós precisamos criar. Dentro do e-book vocês vão ter a ordem de cada um deles, mas eu vou aqui ó, no menu de actions, e inclusive eu vou passar a minha tela lá para a direita, para a gente poder garantir que eu não vou tampar nada de importante aqui da tela. Ok, e eu não vou ocultar esse celularzinho aqui do lado também para garantir que todas as informações vão ficar daqui para a esquerda, tudo bem? Então, actions, pessoal, são os botões de ação que nós temos dentro do sistema. Aqui nós temos todos eles já mostrados, os que vêm por padrão. Então, normalmente, quando você tem uma tabela inserida de forma tradicional dentro da AppSheet, você tem 3 botões: de adicionar, o de deletar e o de editar. Se você fizer referência entre uma linha e outra de uma tabela, você tem esse view ref, e dependendo do tipo de coluna, você vai ter algumas colunas que compõem aquele tipo de dado. Por exemplo, se você tem um de localização, você pode ver o mapa. Se você tem uma coluna de e-mail, você pode escrever um e-mail. Então, esses aqui são apenas os actions que foram criados pelo próprio sistema. Então, aqui dentro, o que a gente pode verificar também? Ele já está dividido entre as tabelas. Se você só ocultar elas aqui, vai demonstrar tabela dispositivo, solicitação e usuário, e a gente vai começar a construir os actions dentro de cada uma delas. O primeiro action que a gente vai criar é o action sincronização forçada para o login. Você clicando nesse maisinho aqui para adicionar um action, ele vai abrir essa telinha que ele já te dá algumas sugestões rápidas que ele verifica ali com inteligência artificial o que é melhor para o seu sistema. Você pode usar essas opções aqui, mas normalmente eu não utilizo, pessoal. E aí o que eu faço? Eu vou nessa opção criar um novo action e aqui dentro ele já abriu um novo action para mim. Por enquanto ele está dentro da tabela usuário, mas a gente vai mudar isso. Como que funciona esse primeiro action? A gente vai colocar o nome dele como sendo sincronização forçada para o login, tá? E lembrando, pessoal, no e-book tem todas essas informações para vocês irem copiando do e-book pro aplicativo de vocês enquanto vocês estão vendo o vídeo, aí vocês não tem que ficar digitando tudo isso. Segunda coisa, for record of this table, a gente vai alterar para ser da tabela usuário para a tabela solicitação. Em do this, que é o que esse action vai fazer, a gente tem várias opções aqui, mas a gente vai selecionar uma do tipo app. Você pode ver aqui que nesse começo, que estão escritos com o tipo app, são as primeiras. A opção que nós vamos selecionar é Go to another view within this app, que é essa daqui. É a quinta opção. Go to another view within this app. Pessoal, uma coisa, eu sempre recomendo que vocês utilizem o editor da AppSheet em inglês, tá? Se você não tem muita facilidade com inglês, não tem problema. Se você deixar em inglês, você vai se acostumando com o nome das opções que estão aqui. Mas, se for necessário, você pode ativar a tradução se você está usando o Google Chrome, por exemplo, ou até outros navegadores têm a tradução automática. Mas eu costumo deixar em inglês para evitar que a tradução entre o meu editor e o seu fique diferente. Então, está sempre no padrão da plataforma. E aí, se vocês quiserem seguir exatamente como está no vídeo, é mais fácil vocês deixarem em inglês também. Ok, agora a gente vai colar uma fórmula aqui nesse target e olha só como que vai funcionar para a gente. Dentro do target, eu vou clicar aqui para criar uma fórmula e eu vou colocar ela aqui. Só que olha o que a gente vai fazer. A gente tem uma fórmula de concatenate, então ele vai escrever um texto para a gente, né? Vai completar um texto. E esse texto vai ser o quê? Ele vai pegar o link de uma linha, link to row, né? Que é o link específico para uma visualização de uma linha que a gente criou. Ele vai usar esse valor de coluna aqui como a nossa chave para localizar qual linha que é. Na visualização login código, que nós vamos criar em breve. E aqui em adicione aqui o nome do seu app mais o seu ID, você precisa completar com uma informação que vai variar para você, que é o quê? Dentro da URL, você tem aqui, ó, appsheet.com/template/app-def, né, que é app definition, interrogação, app name. E aí depois do app name tem um igual e aqui você vai ter escrito assim, ó, tela de login traço 5720-86570. Esse daqui é o meu código de usuário da AppSheet. O de vocês, se você criou o aplicativo com o nome tela de login, vai estar tela de login traço e um código diferente. Então você vai copiar
de tela de login e esses números até o e-comercial, tá? O e-comercial, para quem não sabe, é esse Ezinho aqui, ó. E aí você vai pegar essa parte aqui e você vai trocar pelo código que está no seu app. E isso aqui, pessoal, precisa ser alterado no aplicativo de vocês, porque se você não mudar, ele pode tentar ir para um aplicativo nada a ver, porque ali antes estava um texto, né? Adicione aqui o nome do seu app mais o seu ID. Ele vai tentar procurar um aplicativo que tem esse código e que não existe, e aí não vai funcionar esse action. Então, é só vocês trocarem por esse código por aí. Vamos clicar para salvar e depois a gente vai mudar aqui a nossa posição para hide, tá? Que é o escondido. Assim esse action ele não vai aparecer. Pô, Matheus, criamos o action, mas o action não vai aparecer para o usuário? Exato, pessoal, porque esse action aqui, ele vai ser ativado em segundo plano. A gente tem umas outras formas de ativar esses botões de ação dentro da AppSheet e a gente vai usar uma dessas formas para executar esse action aqui para a gente. Novo action que a gente vai criar, então, botãozinho de mais aqui, criar um novo action. Esse action agora tem o nome 1.status aguardando código. Então percebam, pessoal, que as etapas eu vou separar sempre por essa numeração, tá? Esse 1 aqui é da primeira etapa que a gente está criando, depois vai ter etapa 2 e etapa 3, beleza? O action name a gente já definiu, a tabela vai voltar a ser solicitação aqui, como a gente tinha criado outro também. Em do this, a gente vai alterar para set the values of some columns in this row, que é basicamente defina os valores de algumas colunas que nós temos dentro dessa linha. Então ele vai só editar alguns valores ali para a gente. A gente vai alterar para que ele configure a coluna status e aqui na caixinha de fórmula você tem que inserir um valor bem específico. Como a gente criou já e já configurou essa coluna status como tipo enum, tem alguns valores ali dentro que ele vai permitir. Eu posso só colar ele diretamente, mas se você quiser ter certeza que você está escrevendo ele certo, você pode só abrir as aspas e normalmente ele já te dá as opções aqui. A opção que a gente tem que selecionar é essa, aguardando o código de verificação, tá? Então o que vai acontecer é, essa coluna ela vai pegar o nosso nossa coluna que vai iniciar com solicitado, se não me engano, e ele vai mudar só para aguardando código de verificação. Isso de mudança de status vai ser importante para a gente configurar depois o nosso bot, para a gente saber em qual momento que é para ele ativar cada um dos passos que a gente vai construir dentro dele. Então eu vou clicar para salvar, minha câmera está em cima aqui, botãozinho azul aqui no canto, ó, save, e pronto, mais um action finalizado. Deixa eu dar um zoom out aqui para a gente voltar para o tamanho normal. Ok, na verdade, finalizado ou não, a gente precisa só mudar a posição dele para hide, deixar ele escondido. A maioria dos actions a gente vai deixar escondido, ele vai só ser executado em segundo plano. Agora, para a gente finalizar a etapa 1, a gente precisa criar mais um. Então, vou lá, adicionar action, create new action. O nome dele vai ser gerar código aleatório, gerar código de acesso aleatório, tá? Porque a gente vai colocar esse action aqui para gerar nosso código de validação, verificação, acho que os dois funcionam, né? E depois a gente vai mandar esse código para o e-mail do usuário. Então, o que esse action tem que fazer? Dentro da tabela usuário mesmo, a gente tem que deixar a definição dele como essa padrão que vem mesmo, que é set the values of some columns in this row. E a gente vai mudar para que ele altere a coluna código acesso. E aqui, bem simples, a gente vai colocar uma fórmula que é uma fórmula aleatória, né? Por que eu falo aleatória entre aspas? Porque não existe aleatoriedade na tecnologia. Se eu não me engano, até para programação eles inventaram alguma coisa um pouco mais aleatória, mas basicamente o que ele faz é usar a hora do seu sistema para poder gerar um número que a gente nunca sabe qual que vai ser ele exato, porque ele usa tipo milissegundos, essas coisas para fazer alguns cálculos e transformar em aleatório. O range between, que a gente usa na AppSheet, ele faz a mesma coisa, tá? Então ele pega a hora do sistema ou do servidor, varia entre 1111, 1111, 111. Então o menor número que a gente pode ter é esse daqui, o maior que a gente vai poder ter é 999.999, são duas limitações que eu botei. Então ele vai pegar esse aleatório, se tiver aqui dentro ele insere, senão ele vai forçar a ser um desses dois, tá bom? Então tem que ser dentro desse tamanho. E eu tô fazendo essa limitação aqui no range between, só para a pessoa, quando ela receber o código, ser um código de 6 dígitos. Se você quiser botar, sei lá, mais
3 dígitos aqui, essas coisas, não tem problema, tá? Depois é só verificar se a configuração da coluna, que é do tipo texto, tá aceitando essa quantidade de dígitos lá também, ou de caracteres. Então, deixar aqui, beleza? 1111, 999.000. Salvamos. E agora a gente só tem que mudar a posição para hide. E pronto. A nossa primeira etapa dos actions já está finalizada. Já criamos os 3 primeiros. Inclusive, se você for pesquisar, se você só inserir o número 1, eles vão ficar separados aqui. Isso pode ajudar você um pouco na construção, para você saber qual você já fez, qual você não fez. Aproveitando, eu vou deixar o número 2, porque agora a gente começa a criação dos actions da segunda etapa. E aqui, pessoal, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 actions no total, tá? Então, um pouquinho mais. E a gente vai fazer em uma ordem bem específica aqui, porque tem actions que a gente vai criar que precisam que outros actions já existam para a gente vincular um com o outro, tá bom? Então, um vai funcionar dentro do outro. Beleza. Primeiro action que nós vamos criar, vou clicar aqui no botão de adicionar action, create a new action. O nome desse action vai ser 2.1. Novo dispositivo autorizado. Por quê? Dentro dos actions da segunda etapa, a gente vai ter um action que vai executar vários para a gente de uma vez só. E esses vários, eu vou definir eles como 2.1.2.3.4 e vai indo, tá bom? Assim a gente consegue garantir que fique tudo bem organizado aqui. Então, action 2.1, for record of this table, a gente vai alterar aqui a tabela que ele vai ser executado para solicitação. Qual a função dele? Ele vai adicionar uma nova linha em outra tabela usando valores dessa linha atual. Então, em inglês, add a new row to another table using values from this row. Selecionou aqui, table to add to, então em qual tabela que a gente vai adicionar esses dados, né? Ele está saindo de solicitação e vai adicionar uma nova linha em outra tabela. Qual tabela? Tabela dispositivo. E aqui a gente vai inserir algumas colunas. São elas: ID dispositivo, usuário, primeiro acesso, último acesso e último local. Então a única coluna que a gente não vai configurar aqui, é essa coluna nome, tá? É a única que a gente não vai inserir. Beleza. Na coluna ID dispositivo, a fórmula dela vai ser, deixa eu deixar com um zoom aqui para vocês, dispositivo. Vai ser assim, e tem que ser dentro de colchete ou chave, nunca lembro. Eu vou chamar de colchete isso daqui. Tem que ser dentro de colchetes para a gente garantir que isso daqui vai vir como se fosse uma variável. Então a gente tem o valor dentro da coluna dispositivo, ele vai pegar o valor que está dentro daquela coluna, daquela linha e vai trazer para cá. Não vai ser um valor fixo. Vai mudar dependendo da linha da tabela solicitação. Ok? Na parte do usuário agora. Bom, aqui dentro a gente vai inserir a coluna CPF. E aí, novamente, dentro de colchetes, pode salvar, primeiro acesso, fórmula aqui dentro, now, de agora em inglês. Basicamente, a gente tem uma coluna do tipo data time, né, que é data e tempo. E data e tempo, a gente está basicamente registrando data e hora junto. A fórmula now, o que ela vai fazer é pegar o dia, o mês, o ano de hoje, a hora, o minuto e o segundo de agora e vai registrar tudo isso dentro dessa coluna pra gente já automático. Pode clicar em salvar. Eu vou ficar com a minha câmera aqui em cima, pessoal, mas quando eu falar para salvar é só clicar aqui embaixo, ó, tá bom? Ok, último acesso, mesma fórmula, fórmula now. Pode salvar. E último local, colchetes local. Beleza? Feito isso, a gente já tem as colunas que vão ser inseridas ali dentro dessa linha nova configuradas. O que a gente vai fazer aqui? Posição escondido, mas não acaba por aí, tá, pessoal? Em alguns casos, a gente vai criar algumas fórmulas, algumas coisas das configurações do Action aqui para baixo. Então, a gente tem a parte de display, que normalmente é para você mostrar o Action de forma diferente. Então, tanto o nome dele pode ser diferente desse daqui, quando for aparecer por usuário dentro do aplicativo, quanto o ícone. Como está escondido, não importa para a gente, não precisa mudar nem nome nem ícone. Mas aqui embaixo em Behavior, a gente precisa colocar uma fórmula. Então esse only if this condition is true, né, só vai deixar executar esse action
Se essa condição aqui for verdadeira, em vez da gente deixar ele sempre como verdadeiro e ele sempre pode ser executado, a gente vai botar uma fórmula que, novamente, está lá no e-book, mas eu vou explicá-la rapidamente para vocês. A gente tem primeiro um AND. Um AND basicamente significa que você vai colocar mais de uma condição para ser seguida. E aí a gente tem aqui a nossa primeira condição e aqui a nossa segunda condição. A segunda condição é muito simples. A coluna salvar dispositivo, lá da tabela solicitação, vai estar marcada como sim. Então significa que a pessoa quer salvar o dispositivo nessa tabela de dispositivo. A segunda condição é que a gente vai buscar esse código do dispositivo que a pessoa está tentando salvar dentro da tabela de dispositivos e vai verificar se ele já existe. Porque assim, às vezes eu posso colocar que eu quero salvar o dispositivo, mas ele já estava salvo antes. E aí, sei lá, às vezes por conta do meu aplicativo estar desatualizado, alguma questão, ele apareceu que eu não consegui fazer login, eu estou tendo que fazer de novo. Nesse caso, mesmo com o meu dispositivo salvo, eu vou poder marcar salvar meu dispositivo? Sim, e aí ele vai duplicar? Meio errado. Então, para a gente evitar essa duplicidade, ele verifica se o dispositivo já foi criado. Se já foi criado, avança. Se não foi criado, beleza, salva sem problemas. Aí é isso. Vamos clicar para salvar aqui novamente. E tudo ok, não ativa essa opção de confirmação, deixa ela exatamente como está aqui e nem coloca uma mensagem de confirmação, tá bom? Agora a gente vai para o nosso Action 2.2, a gente criou 2.1 aqui, vamos criar um novo, Create a New Action, e aqui o nosso Action 2.2 vai se chamar Login Autorizado for Record of this Table, tabela solicitação. Então ele vai vir da tabela solicitação e ele vai definir alguns valores dessa coluna. Quais valores? Coluna status vai ser mudado o valor dela para acesso liberado. Primeira opção que está aparecendo aqui. Cliquei, vamos salvar. Ok, salvo. A gente vai deixar a posição dele como hide. Vamos abrir aqui o behavior. E no behavior, mesma coisa do último. Only if this condition is true. Então, só vai deixar esse action ser executado se essa condição aqui for verdadeira. A condição vai ser uma fórmula um pouquinho longa também, que é esta aqui. Então, o que essa fórmula aqui está dizendo? Ele vai pegar o código que a gente digitar ali no segundo momento do login e se for igual ao código que está cadastrado na tabela de usuário, onde eu inseri o meu CPF, né, ele vai verificar se está exatamente igual ao código daquela coluna. Se tiver igual ao código dessa coluna, beleza, você pode avançar. Então a gente só está fazendo uma validação. Mandei o código para o seu e-mail, esse código também é salvo na tabela usuário, na coluna código de acesso. Como você inseriu seu CPF, eu consigo te identificar e ver qual que é esse código de acesso. Se o que você digitou tiver igual, beleza. É só você pegar o que está no e-mail, digitar igual. Digitou igual, tá liberado. Ok, beleza, podemos clicar em salvar e avançar para o nosso próximo action. Clicar aqui, adicionar um action, create a new action. Esse action aqui é o action 2. Tá? Então a gente criou o 2.1 e o 2.2. Esse aqui é o 2. Atualizar dados após o login. O que esse action aqui ele vai fazer, pessoal? Se vocês forem lá na tabela de usuário, vocês vão ver que existem algumas colunas, né, de qual que é o último acesso, o último dispositivo que você usou. Então a gente vai atualizar basicamente esses dados para a gente saber quando que foi o último dia que você fez login e de qual dispositivo que você fez esse login. Inclusive, esse último dispositivo é importante porque se você não salvar o seu dispositivo nessa tabelinha aqui de related dispositivo, se a gente não configurar ele aqui dentro, vai acontecer de você atualizar qualquer página e pronto, perdeu o seu login. A gente não consegue mais te identificar. Aí você teria que fazer o login de novo e toda vez você teria que ficar fazendo login. Isso seria insuportável. Então, durante um determinado tempo, a gente vai colocar para fez login com o dispositivo, seu dispositivo está marcado aqui dentro do seu login. Enquanto ele estiver aqui, você pode ficar usando ele sem problemas, ok? E aí, como que a gente configura isso? Nesse action, 2 pontos, atualizar dados após o login, tabela usuário mesmo, set the values of some columns in this row, então veio padrão aqui essa configuração. A gente vai definir 3 tabelas, quer dizer, 3 tabelas não, 3 colunas. Coluna último acesso, coluna último dispositivo e, por fim, coluna código acesso. Então, essas 3 colunas, o que a gente vai fazer? Coluna de último acesso, né, que é onde a gente marca data e hora.
fórmula now. Ok? Podemos salvar. Coluna último dispositivo, aqui já tem uma fórmula um pouquinho mais chata. Então, deixa eu colar ela aqui e ligar o ventilador, porque aqui tá ficando calor, rapidinho. Coluna último dispositivo, a gente colou essa fórmula aqui. O que essa fórmula aqui tá fazendo, pessoal? Deixa eu só explicá-la para vocês. Então, eu cliquei nessa opção aqui de formatação, que ela já ajusta pra gente a fórmula em várias linhas, igual normalmente a gente faz com programação, tá? Então, primeiro a gente está fazendo um N. A fórmula N, basicamente, ela vai fazer o quê? Ela permite que você pegue uma lista e ela vai pegar um item aleatório dessa lista. Normalmente é o primeiro, mas ela pega de forma aleatória. Depois a gente vai fazer um select. O select ele vai fazer o quê? Ele vai buscar um valor de uma coluna, que é a coluna dispositivo, dentro da tabela solicitação, mas ele vai fazer isso usando um filtro, tá? Você pode aplicar esse filtro ou não. A gente aplicou um filtro aqui. Que filtro é esse? A gente verificou com a fórmula max row, na coluna row number, né? Qual que é o último número. Então, como a gente está criando várias solicitações de login, a solicitação de login mais recente, ela é sempre a última. E aí, com essa max row, a gente vai pegar o código dela e vai procurar na última linha da coluna solicitação qual que é ela. Se tiver igual, beleza, passou dentro da primeira condição que a gente criou dentro do end. A segunda é que o CPF tem que ser igual. Por quê? Se várias pessoas estiverem fazendo login ao mesmo tempo, não necessariamente a solicitação que você fez é a última. E aí, para a gente poder limitar também só entre as suas solicitações, quando você estiver fazendo login com o seu CPF, o que vai ser considerado é a última solicitação que foi gravada, que o CPF é igual ao seu. Quando ele encontrar dentro da tabela solicitação a última solicitação gravada do seu CPF, ele traz o valor do dispositivo e ele vai pegar qualquer valor que está ali dentro. Normalmente é um só, e aí ele vai trazer só esse valor. Explicado essa fórmula estranha, de uma explicação também que eu não sei se ficou muito boa, me avisem aí qualquer coisa. Podem clicar em salvar. Eu tento ser um pouco mais direto nas explicações, mas eu sei que algumas fórmulas aqui, elas apenas assustam a gente, né? E não tem problema, pessoal. O select eu falo com tranquilidade. Antes eu ficava só lendo a documentação da AppSheet para aprender. Eu demorei tranquilamente mais de um mês para entender o que eu tava fazendo. Eu achei que eu tinha aprendido, tava fazendo tudo errado e fui aprender de novo depois. Bom, coluna código acesso. O que a gente vai fazer aqui? Aspas simples, não, aspas duplas, só abrindo e fechando, sem nada dentro. E a gente vai fazer isso para ele limpar o nosso código de acesso. Então, estou fazendo o meu login. Recebi o código no meu e-mail, inseri o código. Meu login foi autorizado, eu vou excluir esse código lá do meu perfil, porque excluindo esse código eu não posso usar ele mais. Então, se alguém tem acesso ao meu e-mail, tenta fazer o login em outro local, se ele pegar esse código ele não consegue mais, porque só dá para ser usado uma única vez. Beleza? Ok. Posição, hide, a gente vai deixar ele escondido. E mais um action finalizado. Vamos agora criar o nosso action 2.3. Então, add action, create new action. Nome do action 2.3. Atualizar dados do login atual. Tabela solicitação. O que ele vai fazer? No do this, ele vai executar um action em uma quantidade de linhas, uma lista de linhas que a gente vai definir aqui. E aí, qual tabela que tem essas linhas, né? Quando você clica para essa configuração de execute uma ação em uma série de linhas, você tem que falar em qual tabela. Vai ser na tabela de usuário. Então, eu estou executando o action em solicitação, mas ele vai afetar lá em usuário. Beleza? O que ele vai fazer? Primeiro, a gente precisa colocar aqui rows referenced rows, que é o quê? Em quais linhas que é para ele executar esse action que eu vou mandar. Então eu tenho que definir qual que é a regra. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, tá? Não é para copiar agora. Filter, eu estou vendo a tabela usuário, true. Isso faria com que eu executasse esse action em todas as linhas da tabela usuário. Mas não é isso que a gente quer um usuário específico. Então a gente vai colocar para listar o CPF, tá? Então, fórmula list, CPF entre colchetes, para ele entender que é o valor que estiver dentro dessa coluna. Pode fechar o list e salvar. O que isso vai fazer, pessoal? Eu estou dentro da tabela solicitação. Na solicitação, eu vou inserir um CPF. Vou digitar aquele CPF. Na tabela de usuário, o CPF é a nossa chave da tabela, né? A nossa key. Então, quando eu uso essa fórmula list CPF, eu estou falando para ele: vê na tabela solicitação, a linha que eu criei agora, a coluna CPF, e procura lá na tabela usuário
uma linha que tem esse mesmo CPF. Quando você encontrar, traz ele no formato de lista. É uma lista com um item só, mas é porque aqui precisa ser do formato list, tá? E aí, beleza, feito desse jeito, a gente consegue executar esse action exatamente na linha desse usuário. Aí, aqui embaixo, em Referenced Action, a gente vai selecionar o action, atualizar dados após login. Então, por isso que eu tô falando para vocês que eu tô fazendo numa ordem meio estranha, né? A gente fez o 2.1, 2.2, aí fez o 2, aí voltou pro 2.3. Por quê? Porque a gente precisava desse 2 aqui, atualizar dados após o login criado, para poder selecionar ele dentro do action 2.3. Ok, feito isso, pessoal, clicou em hide, action tá pronto. A gente pode ir agora para o nosso action 2.4, tá? Vou clicar aqui em adicionar meu action, create a new action. Beleza, foi criado aqui. Eu vou colocar o nome dele de 2.4. Sincronização forçada para o app. E aqui a gente vai fazer uma coisa muito legal. Inclusive, você pode fazer isso em vários momentos do seu aplicativo. É muito interessante. Veja só. For record of this table, a gente vai selecionar a tabela solicitação. Né? O 2 ponto alguma coisa a gente sempre está criando aqui dentro. Em do this, né? Em faça isso, a gente vai alterar aqui para app go to another view within this app. Tá? Então vá para outra visualização dentro deste aplicativo, com este aplicativo. E aí no target, lembra que a gente já falou do target, né? A gente criou, se não me engano, na etapa 1, um action desse tipo aqui. E aí no target a gente botava o link, que era uma fórmula concatenate, e a gente tinha aqui, ó, adicione aqui o nome da view principal do aplicativo. Por enquanto, a gente não tem essa view criada. Então, por hora, eu vou deixar esse action aqui quase pronto, tá? Ele vai estar faltando a gente configurar essa parte aqui. E aí, configurando essa parte, a gente pode depois voltar aqui, ajustar essa parte do texto, da fórmula e avançar. E fica tranquilo que eu vou fazer isso durante o tutorial. Então, só salvar o action como está agora para vocês. E a gente vai fazer o quê? Ah, esqueci de explicar uma coisa. Deixa eu voltar na fórmula. O que essa fórmula está fazendo, pessoal? A gente está usando o link to view para ir para uma visualização. O nome dessa visualização vai ser inserido aqui em breve, tá? Mas por que tem um concatenate além disso? Se você olhar aqui no e comercial at e a gente colocar esse now mais um, quando você faz essa combinação aqui dentro da fórmula da AppSheet, o que ele acaba fazendo? Ele tenta ir para dentro dessa visualização, só que esse now mais um é um truque, basicamente, que o pessoal acabou descobrindo e colocou lá na comunidade, no fórum da própria AppSheet, em que esse now mais um, ele pega a data de agora, exatamente, só que esse mais um, né, um segundo para frente, ele não existe. E aí quando você coloca para ele acessar uma página um segundo para frente que não existe, ele só manda seu aplicativo sincronizar. Então, assim, é um truque super simples, super bestinha, de você mandar trocar de visualização, mas você colocar essa parte aqui a mais dentro da fórmula, e com essa parte aqui a mais, ele manda seu app sincronizar. Com o seu app sincronizando, o que acontece? Todos os dados que estão pendentes são enviados para a nuvem, ele lê a última versão da base de dados e ele traz isso para o seu aplicativo ali no seu dispositivo, todos os dados atualizados. Então, isso aqui faz com que você faça uma sincronização forçada dentro da AppSheet, e isso ajuda demais a gente, tá? Demais. Vocês vão ver mais pra frente por que a gente faz isso. Aí agora em Position, Hide. Beleza. Vamos agora criar mais um action. Eu juro pra vocês que daqui a pouco a gente acaba. Tá? Essa etapa 2 aqui é uma das mais chatas. Então, cliquei aqui em Add Action, depois Create New Action. O nome desse action agora é registrar novo acesso. Não tem o 2 na frente, tá, pessoal? É só registrar novo acesso. Esse registrar novo acesso, ele vai ser na tabela de dispositivo. Do this dele pode ser esse padrão mesmo, que é set the values of some columns in this row. E nesse set these columns, que é onde a gente define quais colunas vão ser editadas, a gente vai fazer duas coisas aqui. Primeiro é que a gente vai selecionar último acesso, último local. Mas a gente não vai inserir esses valores aqui agora. Na verdade, último acesso a gente pode, porque o último acesso é simples. Você vai clicar, a fórmula é now. Tá? Que é aquela fórmula agora, para ele trazer a data de agora para dentro dessa coluna. Esse aqui tudo bem, podemos salvar.
Mas para o último local, a gente tem que fazer um passo antes. Veja só. Se você descer aqui, esse action especificamente, ele deixa você ter essa opção aqui chamada Advanced, né, que é a opção avançada. E abrindo essa opção avançada, você pode ter essa opção de inputs. Esses inputs, pessoal, mais para frente eu devo trazer um vídeo para vocês aqui no canal explicando sobre eles. E vai ter um vídeo também, uma aula mais completa dentro do curso Manual AppSheet, que tá com um link aí para vocês entrarem na lista de espera também. Link aí na descrição, desculpa. E, bom, esses inputs aqui, eles vão permitir que a gente insira informações dentro dessa coluna último local, só que não só de forma direta como a gente está fazendo com o now. A gente pode fazer com que um action que está em outra tabela, como essa de usuário, adicione um valor dentro dessa coluna de forma muito específica. E olha só, em Advanced, vamos criar aqui para vocês entenderem um pouco mais como que vai funcionar. Clicar aqui em Inputs, adicionar. Em nome, eu vou escrever, deixa eu até dar um zoom para vocês aqui. Eu vou escrever aqui, ó, add underline local, tá? Então, adicionar local. O type dele vai ser do tipo text. E o default value, eu vou só colocar aspas duplas abrindo e fechando, tá? Então, é para ficar vazio no começo. Para ver uma atualização dessa expressão, né, desse input, a gente precisa salvar o nosso aplicativo, porque aí sim o input é criado. Mas se eu não me engano, a gente pode já inserir ele aqui meio que direto nessa coluna. Então, ó, criado o nosso input, aqui em cima em último local, o que você vai fazer? Colchete, underline, tá vendo que apareceu a opção input, né? E aí, peraí, eu não sei se isso foi um ônibus, mas ele tava rápido demais para ser, fez um barulhão aqui, por isso que eu pausei. E aí, ó, input. Então, se eu insiro o input, eu posso colocar um ponto e ele vai permitir que dentro do colchete, né, igual a gente faz com colunas, eu insira aquele input que eu acabei de criar, que é o add local. Então, eu vou adicionar ele exatamente dessa forma. Abre colchetes, underline input, fecha colchetes, coloca um ponto, abre colchetes, bota o nome do input que a gente criou aqui agora e fecha. Vamos salvar. E aqui em Position, a gente vai clicar em Hide. E aí tá pronto esse action. Pessoal, esse action aqui, ele vai ser utilizado em outro action que a gente vai criar, que é o action 2.5, se eu não me engano. Mas basicamente o que a gente vai fazer é, a gente vai permitir que essa coluna, né, último local que está dentro da tabela dispositivo, seja editada por outra tabela. Então a gente está mexendo na tabela de solicitação, a tabela de solicitação vai editar um negócio lá dentro de dispositivo e vai ser dentro de uma linha muito específica. Então, vamos para o nosso 2.5 para vocês entenderem o passo aqui que vai acontecer. Add action, create a new action. Agora o 2.5 ponto, dispositivo já autorizado, novo acesso. For record of this table, a tabela principal é a solicitação. O que ele vai fazer? Ele vai executar um action em uma série de linhas, tá? Abriu as outras configurações aqui pra gente. A tabela referenciada é a tabela dispositivo, que a gente acabou de criar um action para ela. Em referenced rows, que a gente filtra quais linhas que a gente vai executar esse action aqui. A gente vai colocar uma formulazinha, que é a fórmula filter. E aí, para quem não conhece a fórmula filter, tem a explicação dela lá no meu Instagram também. Tem uma publicaçãozinha. E depois eu vou organizar as fórmulas dentro do Instagram Manual AppSheet para vocês salvarem também. Quando vocês estiverem desenvolvendo, vocês podem buscar por lá que tem em português. É até mais fácil. Ela vai fazer o quê? Ela vai filtrar todos os dados da tabela dispositivo. Quais? Os dados em que a coluna dispositivo for igual a ID dispositivo. Então a gente tem essa condição, né? Porque dentro da tabela solicitação, a gente tem essa coluninha aqui, ó, coluna dispositivo. E dentro da tabela dispositivo, a gente tem a coluna ID dispositivo. Então eu vou comparar essa coluna que está aqui, dentro da tabela dispositivo, com a coluna que está na tabela de solicitação. Quando os valores das duas forem iguais, beleza, essa linha está ok. E aí esse filtro vai trazer para a gente só essa linha como resultado. Referenced action, qual action que ele vai executar? Aquele que a gente acabou de criar, que é o registrar novo acesso. Ok? E olha só, quando você
quando você clica em um action, que ele tem aquela função de input criada, ele abre essa opçãozinha aqui, ó. Você pode passar valores através dos inputs, usando o action. Então, eu posso, da tabela solicitação, jogar um valor bem específico, bem variado para a tabela de dispositivo num campo bem específico. Então, é uma maneira de você conseguir editar actions em outras tabelas usando valores da tabela atual. Essa que é a regra. Assim, é uma coisa meio estranha de entender no início, mas confia que vocês vão aprender isso com o tempo. Aqui em Add, a gente pode selecionar, ó, Add Local, ele já até deixa a gente selecionar inputs que já existem. E aí no valor, é só colocar local, tá? Então, dentro de colchetes, pode salvar. O que ele vai fazer? Eu tenho a tabela solicitação. A tabela solicitação, eu registro a latitude e longitude do meu usuário no momento que ele está pedindo para fazer login. Eu vou pegar essa latitude e longitude e lá na coluna, na tabela de dispositivo, esse último local, eu vou atualizar ele. Eu só vou botar esse mesmo valor lá para eu saber qual foi o último lugar. Último lugar que a pessoa usou esse dispositivo para poder acessar o meu aplicativo. Ok. Feito isso, a position é hide. E ali embaixo em behavior, no comportamento do action, onde a gente define só se essa condição aqui for verdadeira, então esse action só vai rodar se o valor da coluna dispositivo existir na tabela dispositivo. Eu filtrei aqui todos os dados da tabela dispositivo, eu vou tentar encontrar esse mesmo código aqui dentro, se tiver, beleza, pode rodar, porque significa que eu já salvei esse dispositivo lá. Se ele não existir, esse action simplesmente não vai rodar, tá bom? Então é só para a gente garantir que ele não vai tentar executar essa ação aqui toda, uma linha que não existe. Simples assim. Podemos clicar aqui em salvar. Passou uma moto barulhenta aqui agora. E a gente vai para o nosso Action 2.0. Então, olha só, a gente criou 2.1, 2.3.4.5. E eu vou clicar aqui em Add Action, Create a New Action. E a gente vai criar o 2.0. Então, vocês já devem imaginar que o 2.0 vai ter todos esses aqui lá dentro, né? Então, olha só como que funciona. Aqui a gente colocou o nome dele 2.0, Grouped, Sync e novo dispositivo, né? Que é sincronização e registrar novo dispositivo. Opa, me enrolei. For record of this table, então qual tabela que faz isso? Todos esses actions estão na tabela solicitação, então vou marcá-la aqui também, solicitação. E em do this, a gente tem essa última opção aqui, ó, Grouped. Execute uma sequência de actions. Então, às vezes você tem esses botões de ação dentro do seu sistema que eles fazem várias coisas diferentes. Tem um botão que vai disparar um e-mail para o seu cliente, você tem um botão que vai mudar o status do pedido dele, você tem um botão que vai atualizar o preço, que vai mandar uma notificação para a galera da logística, que vai te mandar uma notificação sobre uma venda específica. Então você tem várias ações acontecendo através desses botões. Você pode fazer um botão só que vai executar todos eles de uma vez só, né? Ele executa uma sequência de actions. Então você inclui aqui dentro quais actions que você quer, na sequência que você quer, né? Ele vai fazer sempre um de cada vez, e aí você decide qual que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, essas coisas. E aí quando você clica em um botão, ele executa todos os outros que estiverem aqui dentro. É uma baita mão na roda isso daqui. Só para facilitar, pessoal, essa parte de position eu já vou deixar hide, tá? E aí vamos lá, em actions, o primeiro é o 2.1, o segundo é o 2.2, o terceiro é o 2.3, o quarto é o 2.4 e o quinto é o 2.5. Então vai ficar assim, ó. O action 2.0, que é o nosso grouped, na tabela solicitação, com esse tipo de action aqui, ele vai executar o action 2.1, novo dispositivo autorizado, 2.2, login autorizado, 2.3, atualizar dados do login atual, 2.4, sincronização forçada para o app, 2.5, dispositivo já autorizado novo acesso. Então ele vai fazer o quê? Ele vai primeiro registrar ali um dispositivo novo, se eu quiser salvar ele. Depois, ele vai mudar o status do meu login, da minha tentativa de login para acesso liberado. Depois, ele vai pegar e vai atualizar a minha tabela de usuários, né, com as informações de quando que foi meu último acesso e gravar meu dispositivo lá dentro. Depois,
ele vai me jogar para uma nova visualização, que é a tela inicial do meu app, que a gente vai colocar o link dela aqui depois. E por fim, ele vai, se necessário, na tabela de dispositivos, registrar meu novo acesso. Ele vai basicamente colocar lá dentro da minha tabela de dispositivo, deixa eu mostrar para vocês, aqui, ele vai executar esse action, que vai marcar qual foi o último dia que eu usei para acessar esse dispositivo e de onde que eu acessei esse dispositivo. Então esses, pessoal, são os actions do segunda etapa. Deixa eu só verificar aqui se não tá faltando mais nenhum. Não tá faltando, é exatamente isso. E aí, com isso, a gente concluiu os actions da segunda etapa. Agora a gente tem os actions da terceira, mas eles são menos, tá? A gente só tem 4 actions para criar, tá? Então, vamos começar a fazer isso agora. Deixa eu só dar um ESC aqui e eu vou colocar o número 3. Então, aqui só vão aparecer os actions da terceira etapa, salvo o nosso 2.3 aqui, que ele está filtrando ele também. Então, vamos lá. Adicionar novo action. Create a new action. O nome desse action aqui é 3.0 limpar código de acesso. Dentro da tabela usuário mesmo, com essa mesma configuração que já vem por padrão, set the values of some columns in this row. Eu acho que eu vou tentar parar de falar o nome desse action aqui. E quais colunas que a gente vai definir? A coluna código acesso. Nas opções, aspas duplas com um espaço no meio, tá bom? Pode salvar. E position hide. O que esse action vai fazer aqui é que quando a gente executar ele, ele vai pegar a coluna código de acesso e deixar em branco, tá bom? Beleza, já foi nosso primeiro, falta 3. Add action, create new action. Qual que é o nome do nosso botão de ação dessa vez? É o 3.1, cancelar solicitação. Em qual tabela que ele vai executar isso? Tabela solicitação. E o que que ele vai fazer? É o padrão. Então vai executar, vai alterar os valores de algumas colunas dentro dessas linhas. Set these columns, quais colunas que é para ele mexer? Coluna status. E aí é só você clicar aqui na fórmula, colocar uma aspas duplas, que já deve aparecer as opções. Se não aparecer para vocês, é só escrever exatamente como está aqui, ó. Solicitação cancelada, tá? Vamos salvar. Esses actions aqui da etapa 3, pessoal, a gente vai ativar com bot, vai ser de forma automática. Então, por isso que a gente já está configurando para ele mesmo limpar o código de acesso, impedir que a pessoa tente continuar o login e tudo mais. Position, a gente vai deixar como hide, para ficar escondido. E aqui em Behavior, nessa opção de só se essa condição for verdadeira, a gente vai colocar uma formulazinha bem simples, que é a fórmula coluna status, e aí você bota esse símbolozinho, né, de maior que, menor que, essas coisas. Você coloca eles dessa forma aqui e depois acesso liberado. Esse símbolo aqui que a gente fez, né, com 2 caracteres, o maior que e o menor que, eu não sei qual que é o nome específico, eu não sei se tem um nome específico esses 2 símbolos, mas quando você coloca eles assim, significa que é diferente. Então ele só vai deixar esse action aqui ser executado se o status for diferente de acesso liberado. Porque se está como acesso liberado, significa que a pessoa conseguiu fazer login. Então nosso bot não precisa cancelar o login dessa pessoa e limpar o código de acesso dela depois, tá? Vamos clicar em salvar. Esse action aqui já está finalizado. Vamos para mais um. Add action, create a new action. Esse daqui é o 3.2, redefinir código de acesso. E ele vai ser da tabela solicitação. O tipo do action vai ser execute an action on a set of rows. A gente está usando bastante desse aqui também, né? Porque a gente tem ações acontecendo entre 3 tabelas. Usuário, solicitação, dispositivo. Aí o que que ele vai fazer? Na tabela usuário, list CPF. Então a nossa fórmula aqui da referência rows vai ser essa fórmula list CPF. Beleza? Então, como eu já expliquei para vocês, ele vai pegar exatamente o CPF da solicitação, vai buscar o usuário e vai listar esse usuário para a gente executar a ação só para a linha dele. Qual que vai ser a ação, né? Qual que é o action referenciado? Aquele primeiro que a gente criou, que é o limpar código de acesso. Então, por mais que esse limpar código de acesso ele faça a ação de deixar em branco, é esse 3.2 aqui, que
que é executado na tabela solicitação, que vai ativar ele para a gente. Como ele está invisível, ele não está aparecendo, a gente coloca um action para ativar ele para a gente e a gente bota um bot para fazer isso para a gente também. E é inclusive position hide, ok? Por fim, acho que é por fim, talvez, vamos criar um novo action com o nome 3.0 cancelar solicitação for record of this table solicitação. Em do this, a gente vai colocar aquela opção do grouped, tá? Por quê? Porque eu preciso que ele execute duas ações aqui dentro. Não é o delete. É a 3.1 e a 3.2. Então, primeiro ele vai clicar para cancelar minha solicitação. Ele vai deixar o status dela como solicitação cancelada na tabela solicitação. E depois ele vai ativar o action redefinir código de acesso. O redefinir código de acesso identifica quem que é o usuário, ativa o action para limpar o código de acesso e só deixa a coluna com o valor em branco e acabou. E aí, esse mesmo action aqui, position hide. Agora, a gente tem mais um action que a gente pode incluir. Por que que eu digo pode? Você pode criar ele para ser um action útil, tá? O que que eu quero dizer com isso? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Na visualização do seu aplicativo, se você criar uma view aí para dispositivo e você tiver um usuário criado, essa coluninha aqui de nome, ela só é acessada se você estiver clicando no botão de editar, que vai ficar também aqui no meio. Só que a gente pode deixá-la de um jeito mais bonitinho. Deixa eu puxar minha tela para mostrar para vocês. Veja bem, dentro do nosso aplicativo, a gente tem como ver assim, ó, o usuário, os dados dele, e a gente tem os dispositivos. Aí em dispositivo, o que você teria que fazer para poder nomear ele, como eu nomeei aqui para o Computador Studio, é acessar o dispositivo e clicar em editar no canto. Aí você teria que arrastar tudo para baixo e nomear ele aqui. Só que tem um jeito que fica mais prático, né? Que normalmente os aplicativos mesmo fazem isso, que é assim. Você tem aqui a coluna nome, o botão de editar ele já aparece aqui, ó, do lado, que é esse renomear dispositivo. E já na minha lista. No caso aqui eu tô vendo as informações, ó, da tabela usuário, tá? Os detalhes da tabela usuário. E aí tem essa tabelinha rápida aqui mostrando todos os dispositivos vinculados a ele. Eu posso clicar nesse botão aqui direto, que ele já vai abrir este campo aqui, ó, só com a coluna nome para mim, para eu escrever ele e depois ele altera essa informação para mim. Como que eu faço isso, pessoal? A gente vai, se eu não me engano, usar a função de input também, mas deixa eu mostrar para vocês. E aí, essa parte aqui não é obrigatória. Você faz se você quiser deixar seu app mais prático, tá bom? Então, add action, create a new action. Deixa eu diminuir aqui meu preview, pronto. Qual que vai ser o nome dele? O nome dele vai ser renomear dispositivo. Ele vai ser feito na tabela dispositivo mesmo. No do this, a gente vai deixar esse padrão aqui de configurar o valor de alguma coluna nessa linha. E a informação vai ser o nome. Só que vocês viram que quando eu cliquei nele, abriu tipo um formuláriozinho que eu podia cancelar e salvar, mas só tinha o campo de nome para eu inserir informação ali dentro. Essa é uma função do input. Lembra que a gente criou o input? Indo em um action assim, a gente foi em advanced e a gente criou aqui um input. Esse input, ele tem essa funcionalidade. Se você deixar ele visível para o usuário usar o action, né, o usuário ir lá e clicar, o que vai fazer é que ele pode abrir um formulário que vai ter só essa coluna para você editar, só as colunas input. Pode ter mais de uma coluna, né? Se você configurar aqui, sei lá, tem a coluna nome, mas eu queria mudar também o ID, o usuário, o primeiro acesso, ele vai aparecer esse formulário rápido ali pra gente com as 4 colunas que eu posso editar. E isso é muito interessante. Sabe quando você está num aplicativo que você bota assim, quer confirmar? E aí você clica em confirmar e ele pede para você alterar alguns dados antes de avançar? É a mesma função dentro da AppSheet. Inclusive, testem por aí, dentro de outros aplicativos de vocês, essa função input. Mas, se vocês quiserem, fala no comentário aí se vocês querem uma aula sobre essa função, que eu trago uma aula explicando só sobre ela. Ela é muito interessante. Então, vamos lá, inputs. A gente vai aqui para adicionar. Qual que vai ser o nome desse input? Opa! Deixa eu só deixar um zoom legal aqui para a gente ver. O nome dele vai ser renomear underline dispositivo. O tipo vai ser texto
E o valor de default, a gente vai só deixar aspas duplas com um espaço no meio. Ok? Feito isso, deixa eu reduzir aqui de novo. Pronto? Feito isso, a gente volta aqui para cima, no set these columns, e no nome, a gente vai inserir a nossa formulazinha. Colchete, underline, input, ponto, abre colchetes, ele já deve mostrar para a gente aqui, renomear dispositivo. Selecionei, posso salvar. E aí aqui em position, a gente vai deixar, não vai ser como hide, pessoal. Inline. Por que inline, Matheus? Porque a gente já criou uma coluna específica para ele. Olha só. Anexar action. Essa coluna aqui, ela existe especificamente para esse action. Se você não for criar ele, não precisa criar ela. E aí, se você quiser excluir ela, inclusive, é só você vem aqui, ó, anexar action da tabela dispositivo, clica aqui, deleta e já era, tá bom? Mas essa coluna ela vai ser útil para a gente usar essa função do inline. Bom, com isso finalizamos a configuração dos actions e a gente pode avançar para as nossas etapas finais, que é o quê? A gente precisa, primeiro, configurar o nosso bot, para ele poder executar várias ações para a gente em segundo plano, inclusive cancelar a solicitação de login de uma pessoa se ela estiver demorando muito para realizar. E a segunda coisa é as nossas visualizações, basicamente. Então, bot, visualização, a gente vai fazer uma alteração no nome de um botão para ajudar. E aí depois eu vou só fazer umas explicações extras para vocês aqui no vídeo, mas já vai ter concluído toda essa parte aí de tela de login e a gente já pode começar a testar, beleza? Então vamos salvar aqui em cima, né, antes de mais nada, porque a gente fez muitos ajustes aqui dentro do nosso aplicativo. E agora vamos para a configuração do nosso bot. Se você nunca configurou um bot na AppSheet através do menu Automation, tá? Fica bem tranquilo porque eu vou tentar explicar o máximo possível. E aí eu preciso também mudar minha telinha aqui para a esquerda porque a gente vai usar essa parte aqui, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos criar um novo bot. Então, create my first automation, ou igual a gente faz com os actions, vai no maisinho aqui em cima. Quando você vai criar um bot, ele inclusive já te dá recomendações também pensadas com IA. Então a gente tem esse aqui, ó. Enviar um e-mail diariamente, você pode deixar ele pré-configurado e aí você coloca depois o que você quer receber nesse e-mail. Só que o que a gente vai fazer é bem simples. Create a new bot. A gente vai nessa opção. Aqui a gente vai clicar nesses 3 pontinhos, renomear, e a gente vai alterar de new bot para gerar código de acesso. Mas na verdade, esse bot, pessoal, ele não vai fazer só isso, tá? Só deixei esse nome, porque é o mesmo nome que a gente está usando ali dentro do e-book, beleza? Ok, segundo passo, a gente vai fazer o nosso gatilho dentro do bot. O gatilho, ele basicamente é o nosso evento. Então, o que significa isso? Tem que acontecer alguma coisa para que esse bot seja ativado. Ele não pode ficar livre aqui de, tipo, quando ele quiser ou não, ele vai ser ativado. A gente tem que definir uma regra para isso. E aí, a regra vai ser nosso evento, né? Quando este evento acontecer, clicar aqui em configurar evento, create a new event, porque essas aqui são sugestões também, então eu vou clicar em create a new event. O nome deste evento, deixa eu até dar um zoom a mais aqui para vocês. O nome deste evento vai ser nova solicitação de acesso. Beleza. E a configuração dele é a seguinte. Event source, então, de onde ele vai começar? Você pode começar ele pelas informações do próprio aplicativo. Você pode começar ele por uma mudança do AppSheet Databases exclusivamente, não dá para usar outro tipo de base de dados, só é da AppSheet que permite isso. Você pode fazer um bot agendado, ou ele pode ser ativado através de um chat app, que é aquele chat do Google Forms ou o Gmail, que é uma função que está em beta. Mas para o nosso bot é a função app mesmo. Aqui na função app, a gente vai descer um pouquinho. Qual a tabela que ele vai identificar isso? Então, em qual tabela que este gatilho deve ser executado? Tabela solicitação. Em Data Change Type, ele vai verificar o que vai acontecer dentro do seu app. Então, ele pode verificar se você adicionou uma linha,
se você deletou uma linha ou se você editou a informação dela. Para o nosso caso, como é uma nova solicitação, a gente vai deixar apenas a função edges ativada. E aí, depois em condição, né, porque a gente tem que criar uma regra, não é sempre que eu criar uma linha. Ele tem que ter alguns campos ali inseridos automático. Automático não, inseridos obrigatoriamente. Então essa condição aqui é opcional, mas a gente tem que incluir no nosso bot esta formulazinha. In thisRow CPF, select usuário CPF igual a true. O que essa fórmula está fazendo? Ela faz uma seleção de todos os dados da tabela usuário, trazendo eles pelo CPF, inclusive aqui nem precisava ser assim, você pode usar filter usuário true, já serviria, mas eu quis criar com a fórmula select nesta fórmula aqui específica. Oh meu Deus, estou me enrolando. E aí o que ele faz com a fórmula in é ele verificar, esse CPF que eu inseri na tabela solicitação existe na tabela usuário, ou seja, meu usuário está cadastrado? Está cadastrado, beleza. Então é uma nova solicitação de acesso válida, porque se for inválida, aí não tem por que esse bot ser ativado, porque todas as outras funcionalidades que ele vai ativar não vão servir de nada. Pode clicar em salvar. Em Bypass Security Filters, né, se esse bot aqui ele pode sobrepor os filtros de segurança, você pode deixar ativado. Só que como eu falei para vocês lá na aula 1, para esse login aqui funcionar dentro da AppSheet, principalmente na parte de custo, né, que quando você quer diminuir os custos de licença e você está usando um app público, para você utilizar um app público, você não tem filtro de segurança. Se você não tem filtro de segurança, essa funcionalidade aqui como um todo não vai servir para a gente. Tudo bem? Então, o app público ele tem, infelizmente, essa questão. Os filtros de segurança não podem ser ativados. Falei para vocês isso na primeira aula, mas a gente vai fazer umas coisas aqui que parecem filtros de segurança e que vocês podem incluir aí depois no app de vocês. Ok, qual que vai ser o nosso terceiro passo agora? Primeiro passo, a gente criou nosso bot. Segundo passo, a gente criou nosso evento. Terceiro passo, a gente precisa configurar os nossos processos, né? Então, todo bot, ele tem basicamente 3 coisas, tá? Aula rápida aqui para vocês. Primeira coisa que ele vai ter, deixa eu até mudar para webcam direta. O bot, ele tem 3 coisas. Primeira coisa que ele tem um evento. Então, alguma coisa acontece, ou dá um determinado tempo, ou algum aplicativo faz algum disparo, que vai ativar esse bot, beleza? Identificada essa ativação, ele vai rodar um processo. Este processo é tudo que o bot vai fazer, é o conjunto de todas as tarefas que ele vai realizar. E as tarefas são o terceiro passo. Então, um processo pode ter várias tarefas. Inclusive, as tarefas podem chamar outros processos. Mas o bot em si, ele é configurado com um processo só. Sei que nesse momento está meio, nossa, como assim? Mas calma. Eu explico sobre isso lá no curso Manual AppSheet, mas eu vou explicar para vocês um pouquinho mais simples aqui. Então assim, nós temos o nosso bot, que vai executar este evento, e ele vai correr este processo. Nesse momento, você não precisa se preocupar em criar um processo por aqui. Se você clicar nesse botão de Add a Step, o processo ele já meio que está criado, porque significa que esse bot vai executar todos os passos que estiverem aqui abaixo. Mas se você quiser ter outro bot que vai chamar exatamente essas mesmas funcionalidades, você pode, por exemplo, ativar essa opção de linking. Ele vai permitir que esse processo seja utilizado em outros bots. E aí você cria ele aqui uma vez e ele vai poder ser utilizado em vários outros momentos. Inclusive, pessoal, deixa eu ver se eu consigo acessar por aqui. Não, eu acho que eu vou ter que salvar. Mas depois você pode ver o bot, os processos e as tarefas tudo separados, tá? Mas vamos seguir aqui com essa parte da aula para não demorar tanto. Então, primeiro step, né? Primeira etapa do que a gente vai realizar aqui. Tá um pouquinho bugado. Deixa eu só diminuir um zoom. Pronto. Eu cliquei no botão de adicionar. Ele pergunta aqui qual que é o nome desse step. Novamente me dá algumas sugestões. E eu vou clicar na opção Create a New Step. Aqui dentro eu vou deixar com o nome gerar código de validação de login. Tá? Então, o nome dessa etapa vai ser esse. O que é esse passo aqui? O que é essa etapa dentro do meu bot? Eu tenho várias opções do que fazer. Posso rodar uma tarefa. As tarefas são enviar um e-mail, notificação, SMS,
chamar um webhook, criar um arquivo, chamar um script lá do AppScript, que em breve eu vou trazer aulas sobre isso para você também. Ou tem as tarefas de inteligência artificial, que estão ativas apenas para quem tem licença Enterprise Plus. Tá? Então as tasks são essas. Mas eu posso colocar também para ele rodar um action. Né? Então run a data action, eu posso colocar aqui, e ele vai inclusive deixar eu usar um action customizado, que só vai aparecer dentro desse bot, ou um do que eu já criei dentro da tabela de solicitação, que é onde acontece o evento, tá vendo? O evento está em solicitação, só vai mostrar os actions de solicitação. Além disso, tem outras coisas aqui, mas a gente ainda vai usar esse branch condition e esse wait em outras etapas, então eu vou falar sobre isso mais para frente. Aqui, pessoal, a gente vai usar um custom action inicialmente, tá? Então, o que eu vou fazer? Custom action, qual que é o tipo dele? Ele vai ser do tipo run actions on rows, a tabela vai ser usuário, a fórmula aqui de referência de rows, e se vocês estiverem usando se vocês estiverem prestando atenção no que eu estou falando, enquanto a gente estava construindo actions, referência de rows, referência de table, referência de action, tem um action parecido que a gente criou, que é aquele execute an action on a set of rows. Execute um action em uma série de linhas. É exatamente a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Só que a gente já sabe que vai vir da tabela solicitação e vai ser executado na tabela de usuário. Ok. Em referência de rows, fórmula, filtre da tabela usuários pela coluna CPF, os usuários que têm CPF igual ao que eu estou usando na minha linha de solicitação. Então, vai trazer só um usuário para mim. Beleza. Feito isso, em referência de action, qual action que é para ele ativar? Action 1, gerar código de acesso aleatório. Tá? Então, isso aqui a gente já tinha criado, por isso que ele aparece. Ok, depois disso, a gente vai vir aqui e criar outro step, né? Outra etapa. Então, o bot ele vai fazendo de cima para baixo, igual aquele action grouped. Aqui em cima ele vai primeiro gerar esse código de acesso, depois ele vai fazer essa outra etapa, que é a nossa etapa chamada encaminhar código de acesso por e-mail ao usuário. Eu vou clicar em Create a New Step e aqui a gente vai começar a configurar ela. Então, encaminhar o código de acesso por e-mail. Aqui é onde a gente vai configurar nosso disparo de e-mail. E a gente vai fazer de um jeito bem simples aqui, tá, pessoal? Tem como fazer muitas outras configurações, mas essa aula já está bem longa, então eu não vou fazer um e-mail todo bonitão. Vou fazer o seguinte, a gente deixa com a opção Run até. Em Task, a gente vai deixar como Custom mesmo. E aqui a gente vai alterar para Send an Email e Custom Template, tá? Tem que deixar exatamente essas duas configurações. Acho que dá para dar um zoom aqui agora. Ok. Aí, nessas outras partes aqui, o que acontece? Você precisa começar a configurar as informações do seu e-mail. Então, para quem que ele vai ser enviado? A gente vai pegar aqui e a gente vai excluir o nosso e-mail daqui de dentro. A gente vai mudar esse campo para fórmula. E aqui dentro a gente vai colocar a coluna e-mail identificado. Por que essa coluna, pessoal? Lá na tabela de solicitação, a pessoa vai inserir o CPF dela. Inserindo o CPF dela, a gente vai pegar, através de uma fórmula que a gente criou em uma coluna virtual, o e-mail dessa pessoa. Essa coluna aqui, ela serve para a gente poder inserir essa informação dentro do bot. Opa, cliquei errado. Que é qual a informação? O e-mail da pessoa. Porque se eu vou fazer o login, eu tenho que receber o código no meu e-mail. Se o Jorge vai receber o login, ele vai fazer o login, ele tem que receber no e-mail dele. Se a Manu vai fazer o login, ela tem que receber esse código também no e-mail dela. Então, como cada pessoa vai variar o e-mail, a gente fez essa coluna virtual e ela entra nesse campo para a gente ter essa variável, tá bom? Ok, agora em e-mail subject, a gente vai alterar aqui para ser só o texto assim, ó, bem simples, tá? E aqui não precisa ser dentro de aspas duplas, tá, pessoal? Seu código de acesso, vamos salvar. Em e-mail body, né, o corpo do e-mail, a gente vai alterar, tá com esse textão aqui, mas eu vou dar um Ctrl A, excluir, e eu vou colar isso aqui, ó. Utilize o código de acesso, aí eu vou abrir dois desses símbolos aqui iguais, lookup,
e-mail identificado, usuário, e-mail, código de acesso. O que essa fórmula aqui está fazendo, e as fórmulas aqui dentro, elas precisam estar dentro desses dois símbolos no início e desses dois símbolos no final, para a AppSheet saber que é uma fórmula e não um texto aleatório. O que essa fórmula está fazendo é, ela está pegando o e-mail da pessoa, que eu selecionei, olhando na tabela usuário quem que tem aquele e-mail, e vai verificar o código de acesso que foi criado para ela. Lembra que a gente está gerando ele de forma aleatória? A gente vai gerar ele de forma aleatória e vai mandar isso para o e-mail assim que ele for gravado. Então, utilize o código de acesso 1, 2, 3, 4, 5, 6 para continuar. É isso que a pessoa vai receber. Pode salvar. Vamos dar um zoom out aqui. E aí a gente pode alterar outras coisas aqui. Então, em email body template, isso aqui é se a gente quisesse fazer um template mais bonitinho. Eu não vou mexer nisso. Mas outros parâmetros do e-mail, aqui você pode alterar. O que eu costumo falar para vocês alterarem é nesse reply to e no customize from name. Por quê? Esse reply to é se alguém responder aquele e-mail, para quem que vai, né? Se você deixar isso aqui em branco, se eu não me engano, vai para o proprietário do app, mas você pode ter um e-mail de suporte que vai para lá. Então, se você tiver, insere esse e-mail aqui. Se você não tiver, deixa em branco e aí em customize from name, você coloca aqui o nome do seu aplicativo. Então eu vou deixar assim, ó, tela de login, que é o nome do meu app, mas se você tem um app aí com um nome específico, por exemplo, o nome da sua empresa, deixa o nome dela, da empresa ou do seu app aqui. Em pré-header, né, que é basicamente um preview do que você consegue ver da mensagem quando você está usando aplicativos móveis de e-mail, é basicamente o que vai vir naquela notificação. A gente vai colar aquele mesmo texto que a gente acabou de colocar. Utilize o código de acesso, vai gerar um número aqui, para continuar. Porque assim fica mais fácil. Às vezes você não quer entrar no aplicativo do e-mail para ver a mensagem. Você quer só arrastar a notificação e já olhar, pega os números ali e salva, você faz dessa forma. Então, ok. Já criamos a primeira etapa, já criamos a segunda etapa. Terceira etapa, essa aqui é um pouquinho mais tranquila. Então a gente vai aqui, ó, embaixo em Add a Step, Create a New Step. Essa etapa aqui se chama Alterar Status de Solicitação. Alterar status da solicitação. O tipo dela é Run a Data Action, então ele vai ativar um action específico. E aí, qual action? É o action 1 ponto status aguardando código. Então, essa etapa aqui, ela serve exatamente para isso. Ela vai só pegar e vai ativar esse action para a gente lá na tabelinha de... acho que é de solicitação mesmo que ele acaba mudando, né? E aí o que ele vai fazer é, vai mudar o status da solicitação para aguardando código de verificação. Por que que a gente vai fazer isso? Porque esse bot, ele vai... primeiro assim, você criou a linha de solicitação. Disparou o e-mail aguardando o código. Então, enquanto estiver aguardando o código, a gente vai delimitar um tempo para a pessoa inserir o código lá dentro, que vai ser de 5 minutos, que é o mínimo que a AppSheet pode esperar. Na verdade, é o mínimo, o máximo, alguma coisa assim. Então, se a pessoa demorar mais de 5 minutos, a gente vai mudar o status dessa solicitação para outra coisa, para a pessoa não conseguir mais fazer o login. A gente vai cancelar esse acesso dela. E aí ela teria que tentar fazer o login de novo. Para isso que vai servir essa mudança de status. Então, primeiro a gente vai alterar para esse aguardando o código. E agora a gente cria uma nova etapa. Add a step. Create a new step. Essa nova etapa se chama aguardar tentativa de login. E essa daqui é do tipo wait, tá? Que é o tipo esperar. O esperar é muito simples. Você pode esperar por uma condição, então tem que ter uma condição dentro do seu aplicativo para que isso aqui seja executado, ou você pode esperar por um período de tempo. E aqui a gente vai selecionar a opção de período de tempo. Por quê? Quando a pessoa iniciar a solicitação de login, a gente vai definir para ela poder esperar até 5 minutos. Se passar de 5 minutos, a gente cancela. E por que 5 minutos? Porque ó, o tempo mínimo é 5 minutos e o máximo é 30 dias. Então esse bot ele fica aguardando por ou 5 minutos ou 30 dias. Tá? Não é um ou outro, pode ser entre esses dois. Mas 5 minutos, pessoal, para você pegar um código no seu e-mail e depois escrever, já tá bom, né? E aí você tem que escrever aqui a duração
dessa forma aqui, ó, dentro de aspas duplas, 000, então tem que ter 3 dígitos, 2 pontos, 005, 2 pontos, 00. Esse aqui é o formato de duração da AppSheet, tá bom? E aí, feito isso, ele vai entender que é 5 minutos. Pode clicar em salvar. Agora, a gente vai para a nossa quinta etapa. A gente já está quase acabando o bot. Add a step. Fechar aqui. Opa, na verdade, add a step, create a new step. Se você não clicar em create a new step, eu acho que ele desconsidera que você estava adicionando. Então, a nossa quinta etapa, o nome dela vai ser cancelar tentativa de login, tá? E o tipo dela vai ser esse outro tipo aqui, branch on a condition. Eu já falei para vocês os outros tipos, mas esses dois últimos aqui não. Aqui é se você quiser retornar um valor para dentro da sua tabela. Isso aqui tem um uso muito específico, então vocês podem utilizar principalmente quando vocês estão mexendo com script também. E call process é só se você tiver um processo de outro bot que você quer chamar dentro desse bot aqui, você pode usar essa função para chamar esse processo. A gente está usando run a task para enviar o e-mail, run a data action para ativar os actions que a gente já criou, wait para guardar esses 5 minutos e branch on a condition, ele basicamente deixa você criar uma condição. Então a gente vai colocar uma condição bem simples, que é a fórmula da coluna status estar diferente de acesso liberado. Com essa condição aqui, se a condição der como verdadeira, ela vai para um lado. Se a condição der como falsa, ela vai para outro. Então é uma maneira de você colocar uma validação antes, né? O que a gente está fazendo aqui? Se a coluna status for diferente de liberado, e isso realmente for verdade, né? A coluna status está diferente de acesso liberado, vai para yes. Agora, se a coluna status não for diferente, ela vai para no. E aí, por fim, a gente vai clicar aqui no yes, nesse maisinho, e a gente vai alterar ela para o seguinte: create a new step. Vamos mudar o nome dela para cancelar notificação. Ela vai ser do tipo run a data action. E aqui a gente vai marcar o action 3.0, tá bom? Na verdade, deixa eu até verificar uma coisa. Beleza, é isso mesmo. Então, já passo por isso. Vamos terminar essa sexta etapa e depois eu vou só fazer uma explicação geral do que está acontecendo. Ok, na sexta etapa, a gente deixou aqui como cancelar solicitação, run a data action, a gente marcou o action 3.0. É só vocês validarem se aqui do lado tiver exatamente como está aqui para mim. Feito isso, a gente já tem tudo funcionando. E aí, eu vou fechar essa visualização lateral e deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo aqui tudo. Então a gente começa esse bot pelo evento. Qual que é o nosso evento? Foi criada uma linha na tabela de solicitação. Ok, fizeram uma nova solicitação. A gente vai gerar o código de validação, vai gravar esse código lá na tabela do usuário. A gente vai enviar esse mesmo código para o e-mail desse usuário. A gente vai alterar a solicitação dele para aguardando o código de verificação, que é o código que ele recebeu por e-mail. Se ele fizer o login, os próprios actions que estão lá vão alterar isso para acesso liberado. A gente vai configurar isso nas visualizações. Mas se ele não conseguir fazer o login, depois de 5 minutos que o acesso não foi liberado, a gente vai iniciar o processo de cancelar a notificação, que é basicamente na verdade, notificação não, pessoal. Cancelar solicitação. Solicitação, tá? Então, a gente vai cancelar essa solicitação de login dele. E aí, cancelada a solicitação de login, se ele quiser fazer login no nosso app de novo, ele tem que inserir o CPF, botar a senha dele se você colocou o processo de senha. Se colocou, vai gerar um novo código que vai pro e-mail dele, pegar esse novo código, voltar no aplicativo, inserir o código e aí sim ele pode avançar. E isso tem que ser novamente dentro de 5 minutos. Mas normalmente a gente faz isso em menos de 1, beleza? Vamos clicar aqui em salvar e deixa eu ver se vai aparecer um alerta só para eu explicar sobre ele para vocês. Oh, meu Deus. Tá vendo essa questão aqui, ó? The account is free. Todos os e-mails que forem criados têm que ser enviados para o criador do aplicativo.
Este e-mail que a gente configurou aqui nessa etapa está configurada para ser enviada para e-mail identificado e não tem ninguém marcado como cópia nem como cópia escondida. Então, o que que acontece? Esse alerta ele vai ficar aparecendo para a gente o tempo todo enquanto o nosso aplicativo estiver no plano gratuito. Porque apps no plano gratuito só podem enviar e-mails e outras coisas para o proprietário do aplicativo. No caso, quem está como owner aqui é o meu e-mail manualappsheet.com. Então, é o único e-mail que eu poderia disparar e-mail. Como eu coloquei outro campo, ele vai ficar mostrando isso para mim. Esse alerta, pessoal, não impede você de usar o aplicativo, mas vai impedir você de testar suas configurações. Então, se você quiser testar todas as configurações para ver depois se o seu login está funcionando, entra aqui na parte do to, né, que para quem é enviado, você troca isso daqui pelo seu e-mail de proprietário, testou, deu tudo certo bonitinho, volta isso daqui para esse valor que está aqui, de e-mail identificado. E aí você mudando seu app para público, fazendo as ativações dele, né, o deploy, ele vai começar a funcionar. Agora a gente vai para as nossas visualizações. Deixa eu ver aqui. Beleza, já abri meu gabarito. Vamos aqui no menu Views. Eu vou jogar... Não, acho que eu vou deixar minha tela aqui na esquerda mesmo. Aqui, pessoal, a gente vai criar 3 telas, basicamente, que a gente precisa, porque elas vão ser importantes para que o login funcione. É muito importante você seguir esses passos que a gente vai fazer agora, porque um usuário de AppSheet, que ele já entende bem da plataforma, ele pode querer ir clicando em outros campos aqui, em outras telinhas, outras funcionalidades, né? Às vezes botão de referência, essas coisas. E ele pode sair do nosso login, se você não fizer o que a gente vai fazer das telas aqui. Então é super importante essa parte, tá? Para o processo como um todo. Então, a gente vai começar pela nossa tela que vai se chamar Login CPF. Essa tela Login CPF, ela vai servir para a gente começar o processo de login, que é o quê? Insere o CPF, a gente descobre qual que é o seu usuário, né? Qual que é o seu e-mail. E se tiver tudo cadastrado bonitinho, a gente vai disparar o e-mail para você depois. Então, olha só como que a gente vai criar. Aqui nas visualizações, a gente vai em Reference Views e a gente vai nesse maisinho, tá? Create a New View. Basicamente, o que esse Reference Views faz é colocar, né, listar todas as visualizações que a posição delas estão marcadas como ref, beleza? Então aqui, ó, ref, Reference Views. Se eu deixar menu, ele sobe para essa classificação. Se eu escolher uma dessas 5 posições, que são essas posições aqui de cima, ele vai marcar navegações primárias. Então é importante deixar como Reference Views. O nome da nossa view é Login _ CPF, beleza? Qual que é a tabela? Tabela solicitação. Qual que é o tipo de visualização, né? A AppSheet dá todos esses tipos pra gente. O nosso tipo é formulário. Então, form. Então, olha só, ele já vai deixar mostrando aqui pra gente no nosso preview, que é basicamente a nossa tela de solicitação de login, que é a nossa primeira telinha. Position já está como ref. A gente vai aqui agora em View Options e a gente vai alterar o seguinte. Page Style pode deixar como automático. Form Style deixa como automático também. Column Order a gente vai mudar para manual, porque a gente precisa deixar algumas colunas escondidas. Então eu vou clicar em Select All, vou clicar em Ver, Remover. Ele vai deixar só a minha coluna de usuário, mas é porque eu preciso deixar pelo menos uma coluna aqui, mas a gente vai remover ela também. Então, ó, clicar em adicionar, CPF, depois identificação usuário e depois link cadastro. Essas 3 colunas são as que devem aparecer, tá? Eu vou só remover aqui o meu usuário. E olha só, você inserindo nesta mesma ordem, porque aqui é a ordem das colunas, já aparece pra gente o nosso formulário. Então, quando você acessar o aplicativo, se a sua primeira tela for a tela de login, você vai cair nessa tela aqui. Você pode inserir o CPF. Beleza. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Se não tiver cadastrado, usuário não encontrado. Então, essa coluna de identificação usuário vai mostrar essa informação. Se o meu usuário tiver cadastrado, ele vai colocar um textinho maior, né?
Usuário identificado, encaminhamos um e-mail com seu código de acesso para parará, parará, parará. E vai mostrar só um pedacinho do e-mail da pessoa. Mas, se eu não estou cadastrado, eu posso clicar no botão de cadastre-se. Porém, hoje, se eu clicar, ele vai abrir uma tela de login, uma tela do aplicativo para mim que só vai para o meu app normal, não tem nada. Porque a gente precisa criar essa tela de cadastro e depois configurar ela dentro do Action. Então, ok. Feito isso, do login CPF, a gente tem mais uma coisinha para fazer, tá? Então aqui, ó, Save Cancel Position, que é Save Cancel Position. Então, posição dos botões Save e Cancel, deixa como bottom, que é a parte de baixo. Em Finish View, a gente vai alterar ela aqui para ser outra visualização, que a gente vai criar no próximo passo. Então, eu vou só criar ela, depois a gente volta para cá, tá bom? E aí, Display Name, eu recomendo vocês mudarem aqui para Login. E em Behavior, vocês têm que entrar nisso aqui. E, pessoal, Event Actions. Tem muito o que fazer isso aqui você não pode esquecer. Event Actions são o quê? São actions que são acionados quando um evento da visualização acontece. No caso da visualização de form, a gente só tem essa opção aqui que é o Form Saved. Ou seja, salvei meu formulário. Quando eu salvar meu formulário, eu tenho que ativar o action sincronização forçada para login. Eu tenho, tá? Ele tem que ativar esse action para mim. Então, se você não colocar esse action aqui, vai parar de funcionar seu login. O que ele vai fazer pra gente é que quando eu clicar no botão de salvar, ele ativa esse action. Esse action, ele tem uma fórmula de link to row e ele vai forçar a sincronização para mim. Então ele vai me garantir que além de eu inserir as informações do meu CPF, que está cadastrado ali dentro da tabela de solicitação, eu vou para uma nova tela que vai se chamar Login Código. Inclusive, vou copiar esse nome aqui, vai ser o nome da tela que a gente vai criar aqui agora. Então, voltei para Views, aqui em Reference Views, Add View, Create New View, View Name, Login, Underline, Código, tá bom? E tem que estar escrito exatamente igual está lá na fórmula. Mas lembrando, no e-book tá tudo isso bonitinho já para vocês copiarem. For this data, solicitações. View type também vai ser do tipo form. Position já está marcada como ref. Ok? Aí aqui a gente vai deixar exatamente esse padrão para essas três opções. Em column order a gente muda para manual. Aqui eu vou clicar em Select All, remover. Por enquanto ele deixou só usuário, mas a gente vai remover ela de novo, tá? Quais são as colunas que eu quero que apareça aqui? Eu vou clicar na coluna código, na coluna salvar dispositivo e na coluna link tentar novamente, tá? São só essas três. Select three columns, clica aqui no usuário, remove ele, vai ficar só essas três. Olha só como é que ficou minha telinha. Eu vou ter aqui meu código de acesso, então aquele código que for no meu e-mail, eu tenho que digitar ele aqui. Se o código for válido, ele vai deixar eu avançar meu login, se não, com esse código inválido eu não consigo clicar para salvar, porque se eu clicar para salvar não acontece nada. Se eu quiser salvar a informação do meu dispositivo para futuro acesso, né, gravar o ID desse dispositivo para eu não precisar fazer login com ele nas próximas e ele ainda assim saber quem que eu sou, né, qual que é o meu usuário, eu marco sim e ele vai salvar. Senão eu deixo como não mesmo. Agora, se eu demorar demais, eu vou precisar clicar aqui em solicitar um novo código. E esse action, a gente precisa configurar ele daqui a pouco também. Mas só para eu não esquecer, volta já na visualização Login CPF. E aqui em Login CPF, a gente vai descer para Finish View. Tá? Nessa opção de Finish View, você vai selecionar aqui a tela Login Código que a gente está criando agora. Porque aí, se esse action aqui que a gente colocou no Behavior, ele não funcionar de jogar você para aquela tela, essa funcionalidade vai. Então a gente coloca duas configurações que vai mover o usuário para essa tela login código. Isso dá uma segurança a mais para o nosso processo como um todo. Ok, voltei na configuração do login código. O que mais que está faltando aqui? Save Cancel Position, deixa como bottom. Finish View, aqui você pode colocar qualquer tela do seu aplicativo. Eu vou colocar a tela de usuário porque a gente não tem outra tela aqui para a gente trabalhar. Mas se você tem uma tela principal do seu app, nesse momento você seleciona ela aqui.
Beleza. Display, a gente vai mudar o display name para login. E Event Actions, então a gente tem que abrir o Behavior, Event Actions. Aqui a gente precisa, no Form Saved, ativar a opção 2.0.grouped sync e novo dispositivo. Então, inserir o código de acesso. Clicou em salvar, ele vai sincronizar e vai salvar o dispositivo se você colocou para salvar. Beleza? Ok, feito isso, pessoal, a gente vai fazer agora a nossa telinha de cadastre-se. E depois a gente vai voltar a editar nossos actions. Nossos actions, não, nossas colunas virtuais, que foi o processo que a gente fez lá na aula 1. Então, agora é muito importante, tá? Reference Views, Add View, Create a New View. Nossa última visualização aqui, a gente vai criar a visualização Cadastre-se. Cadastre-se, pode ter hífen aqui, não tem problema. Tabela usuário, tipo formulário, posição ref mesmo. Deixa essas três aqui como padrão, mas em column order a gente vai deixar como manual. Manual, a gente vai deixar só duas colunas, e-mail e CPF. Então, último acesso, related dispositivos, remover. Se tiver aparecendo qualquer outra para vocês aqui, pode clicar para remover também. É só essas duas, e-mail e CPF. Save cancel position, deixa como bottom. Finish view, login CPF. Feito isso, display name. A gente vai colocar o nome basicamente igual a gente já colocou ali, cadastre-se. Mas é importante você deixar o display name desse jeito, porque se você quiser colocar outro nome aqui em cima para você se identificar depois, você pode. Agora, vamos alterar as nossas colunas virtuais. Lá na primeira aula, a gente fez uma coluna virtual que basicamente jogava a gente para fazer o cadastro ou solicitar um novo código. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Na tela Login CPF, aqui, Login CPF, a gente vai descer a tela. Se não me engano, até Behavior, é isso mesmo. E a gente tem esse App Link aqui criado. Com esse App Link, a partir do momento que essa visualização existe, você tem essas duas fórmulas aqui. Você pode usar a fórmula Link to View Login CPF, ou você pode usar esse link aqui, que vai dar no mesmo. Essas duas coisas dão no mesmo, tá? Eu vou copiar o link, mas a gente pode usar a fórmula também. O que a gente precisa fazer? Essa tela aqui é a nossa tela que eu vou fazer o início do meu processo de login. Então, quando eu estou começando o meu processo de login. E lembrando, se eu estou fazendo meu login, eu demoro 5 minutos, eu preciso solicitar o código de novo. Então, eu tenho que voltar. Esse voltar, eu posso fazer como? Eu vou estar nessa tela aqui, eu posso clicar em solicitar um novo código. Esse solicitar um novo código, a gente vai configurar ele agora. Vai em data, a gente vai em solicitação, desce aqui e na coluna link tentar novamente, clica para editar no lapisinho. Aqui dentro a gente vai colocar aquele link, ok? Aqui. Se você quiser, você pode colocar ele em app fórmula também, para garantir, mas não vai mudar muito. A partir do momento que ele está aqui em content, já vai funcionar. E aí se eu estou inserindo código de acesso, mas pô, demorei 5 minutos, sei lá, fui no banheiro nesse meio tempo, ou minha internet estava ruim, eu posso clicar aqui em solicitar um novo código, e ele vai abrir uma nova tela, só que ele vai me jogar para a tela de login. Ela não está aparecendo aqui ainda, porque a gente não salvou aqui em cima. Mas calma, o primeiro passo foi esse. Agora, a gente vai alterar ele da tela de cadastro, porque a gente tem esse link cadastro também. E aí é muito simples. View, Views, Cadastre-se. Desce aqui. Behavior. App Link. Copia o link que está aqui. Volta em data. Solicitação. DS. Link cadastro. Aqui em URL, você vai colar esse mesmo link. E App Fórmula, você pode colar só para garantir. Ok? Feito isso, pessoal, deixa eu verificar se falta mais alguma coisa. Beleza, falta uma questãozinha assim, mas ela é bem simples. Dentro dos actions da parte de solicitação, o action 2.4, ele tinha essa regrinha aqui, ó. Adicione aqui o nome da view principal do seu app. Então, se você não tinha inserido anteriormente, é nesse momento que você vai colocar o nome da visualização aqui. View é a view usuário, mas se você tem com outro nome, você pode salvar ela aqui nesse momento. Ok? Então,
Feito isso, a gente vai clicar para salvar. Agora, nossos links de cadastre-se e de solicitar um novo código devem estar funcionando. Só que tem um pequeno porém. A AppSheet ela acaba jogando você para outra guia, tá? Então, se eu clicar aqui, se eu estou ali, né, escrevendo código de acesso, demorei demais, preciso solicitar um novo código de acesso, ele vai me jogar para visualização correta. Deixa eu tentar fazer isso por aqui, peraí. Beleza, eu fiz uma gambiarrinha aqui, mas ó, tô na minha tela, código de acesso, cliquei para solicitar um novo código, me jogou para a tela de login de novo. Tudo bem? Então, neste momento, eu posso colocar no CPF ou me cadastrar se for necessário, e aí clicando em salvar, eu vou poder avançar. Qual que é o problema? A gente ainda precisa fazer algumas configurações aqui. A primeira é que o botão cancel, se a gente não configurar ele correto, a pessoa clicou em cancelar, ela cai na tela de usuário. E isso aqui é um baita erro de segurança. A pessoa consegue entrar sem fazer login. Por mais que a gente possa limitar ali os dados que ela vai acessar, ainda é problemático. Outra coisa é que os menus, eles estão aparecendo aqui o tempo todo. Então, eu deixei aparecendo o login, de vocês não deve estar aparecendo, né? Porque eu só deixei ele aqui, mas o certo ele está em ref. Então, vou até atualizar aqui para vocês verem. Eu tô ali no processo de login, olha os menuzinhos aparecendo aqui para mim. Então, eu poderia, a qualquer momento, eu como usuário, vir aqui clicar, pronto, estou acessando meu app. Então, a gente vai fazer essas configurações agora. A primeira coisa é aquele botãozinho de cancelar. Esse cancel aqui de cima ele tem que sumir. Então, como que a gente faz isso? Então, aqui na minha barra lateral, Settings, cliquei aqui, eu vou na opção Localization. E Localization, eu procuro pelo botão Cancel. Ele está aqui embaixo, ó, Cancel. Aqui dentro, a gente vai colocar uma formulazinha que eu deixei para vocês lá no e-book também. Que é essa fórmula aqui, ó. Peraí, desculpa. Antes de clicar, de só copiar ele aqui, você tem que clicar no símbolo de fórmula. Para transformar em fórmula. Ok. A fórmula é, vê até com o texto do e-book aqui, switch. Então a gente está fazendo o quê? O switch, ele é como se fosse um if, mas ele funciona para mais de um valor. Então a gente está fazendo o seguinte, a gente está pegando o nome da visualização. Se o nome da visualização for login CPF, vai ficar em branco. Se for login código, vai ficar em branco. Se não for nenhum desses dois, vai aparecer o texto cancelar. Então é assim, se o nome da visualização mostre isso, se não, mostre isso. É basicamente isso que essa fórmula faz. E a gente incluiu aqui para a fórmula cancelar, mas a gente precisa incluir também, para a fórmula cancelar não, para o texto cancelar, mas a gente precisa também do texto save, né, que é o salvar. Então ele deve estar próximo aqui, ó, save, de salvar, clique em fórmula, e a gente insere outro switch, que é também bem parecido. Se a visualização atual, desculpa, moto barulhenta, se a visualização atual for login CPF ou login código, o nome do botão vai ser login. E aí, se for em outra visualização, vai ser salvar. Isso vai ficar um pouco mais interessante para o usuário, para ele poder visualizar. Aqui, pessoal, a gente já fez essa configuração da visualização, mas eu quero passar para vocês uma dica que a gente vai voltar sobre as views, tá? O que acontece? Para você ter uma experiência melhor do usuário dentro do seu sistema, você pode fazer o seguinte, isso aqui não é obrigatório, tá? A visualização login CPF, se você vir aqui e duplicar ela, vai ficar com esse nome, login CPF espaço 2, e você deixar ela como middle na posição, tá? Deixa ela aparecendo aqui, calma, não tem problema. Eu vou deixar vou deixar uma formulazinha bem grandinha lá no e-book para vocês, que você vai vir em display dessa mesma visualização. Como a gente duplicou, ela está toda já configurada aqui, só que na fórmula show if, a gente vai colocar essa fórmula. Essa fórmula que eu coloquei para vocês, ela vai permitir que só apareça essa visualização caso a pessoa esteja em uma tela do seu sistema e o acesso dela seja revogado ou ela ainda não fez o login, né? Se ela precisar fazer login novamente, ou basicamente é o quê? Estou fazendo login a primeira vez, essa tela vai aparecer. Pode clicar em salvar. E aí, feito isso, se você está fazendo essa mesma visualização que eu, do login, que é muito melhor para a experiência do usuário, principalmente no móvel,
você tem que ir aqui em Settings, em Localization, e lá no botão de Save, né, no texto Save, e no texto de Cancel, esse login CPF você tem que copiar essa linha e colar ela aqui, só que você muda para aparecer o nome certinho, login CPF 2. Tá? Por quê? Porque aí nele também vai aparecer o texto dessa forma. Matheus, por que você está fazendo isso? Experiência do usuário? Como assim? O que você está fazendo? Ah, no caso do botão cancel, do texto cancel, você tem que deixar em branco. Então, cancel, deixa em branco. No save, deixa login. Por que você está fazendo isso? Deixa eu mostrar para vocês o que acontece quando eu estou acessando o app no mobile. Então, estou aqui no meu preview. A ideia é que a tela inicial seja esse formulário. Só que, se a pessoa clicar aqui em voltar, né, que ela pode fazer isso, ela vai ter esses menus aparecendo. Mas a gente vai esconder esses menus dela. O único menu que vai aparecer vai ser esse aqui de login. Então ela vai poder clicar para voltar para o processo de login. Isso aqui é importante para evitar os espertinhos que estão clicando em voltar ou clicando de algum jeito no botão de cancelar, porque ó, o botão de cancelar ele existe, ó. Ele tá bem escondidinho, mas tem um espacinho minúsculo que se eu passo o mouse em cima, eu consigo clicar para cancelar. Se a pessoa for esperta o suficiente para descobrir isso ou para clicar nisso aqui, ela ainda vai conseguir voltar para a tela de login. E aí, como a gente vai esconder as outras, só vai ficar ela disponível para a pessoa acessar, logicamente. Então, beleza. Com a alteração desses nomes aqui do texto, na tela de login, ele já vai ficar aparecendo assim. Login, né, que é o meu botão de salvar. E aqui o botão de cancelar, ele fica escondido, mas ele não fica 100% desativado. Infelizmente, né, a gente não consegue tirar essa funcionalidade. E aí, se a pessoa clicar aqui, já era. Ela vai clicar em cancelar, mas ela só vai poder voltar para a tela de login, do jeito que a gente vai configurar. E no computador é um pouquinho mais feio, tá? Se eu tiver na tela de login, o botão de cancelar, ele fica aparecendo só o contorno. Porque eles não lembraram de remover o contorno. Então, a pessoa ainda pode clicar aqui para cancelar. Por isso que a gente precisa configurar agora as nossas telinhas de como chama? Só selecionar o que o usuário pode ver ou não quando ele ainda não está com o login dele realizado. Mas espera aí. Então, lá no e-book, pessoal, vocês vão ver isso aqui provavelmente como capítulo 9, que é onde eu estou falando sobre separar dados entre usuários. Caso você queira realizar a separação dos dados entre os usuários do seu sistema, né, isso vai ser possível através de slices que você pode criar, mas eu não vou fazer uma aula explicando sobre slices aqui. Meu olho está até ficando vermelho de tanto tempo que eu estou gravando com as luzes acesas aqui já. Então, a gente pode fazer uma aula sobre slices aqui no canal mais em breve. Mas a gente pode fazer com que a pessoa tenha acesso ou não a certos dados do aplicativo. Essa parte de separação de dados eu vou deixar exclusiva para o e-book. Se você olhar no e-book, deixa eu ver qual página. Se você olhar no e-book a partir da página 79, tem aqui toda a explicação. Caso você queira separar os dados entre os usuários e sistema, você vai utilizar os slices. Como é que você cria o slice e a fórmula para você já está pronta, tá? Então, é só dar uma olhada nessa página que tem essa explicação. Mas o que a gente vai usar agora é isso aqui. Fórmula para limitar acesso a uma visualização ou action para usuários que já fizeram login. Então você pode limitar, na verdade aqui está como já fizeram login, mas só vai aparecer para quem já fez login. É isso, eu sei que ficou um pouco dúbio aqui essa frase. Mas essa fórmula aqui, olha o que você vai fazer. Você vai copiar ela do e-book, você vai voltar lá no seu aplicativo, vai em Views, vai nas outras visualizações que você tem, então dispositivo, usuário e solicitação. Eu vou na de usuário primeiro. Lá embaixo, em Display, em Show If, você vai colar ela aqui. E aí eu já vou aproveitar para explicar ela rapidamente, tá? Então, olha só, a gente tem um OR. O OR, ele significa o quê? Você vai ter uma condição ou mais, na verdade uma condição não, é duas condições ou mais, e ele vai definir se uma ou outra for verdadeira, pelo menos uma tem que ser verdadeira, ele é verdadeiro. Se as duas forem falsas, aí ele é falso. Então, ele pode ter, por exemplo, duas condições.
Verdadeiro, verdadeiro, resultado dele é verdadeiro. Verdadeiro, falso, resultado dele é verdadeiro. Falso, falso, resultado dele é falso. Então o OR, ele serve para isso. Se alguma dessas duas aqui tiver ok, aí ele deixa passar, deixa como verdadeiro. O que ele está fazendo é, ele está pegando o dispositivo da pessoa, então por isso que a gente usa o context device, que eu expliquei para vocês lá na aula 1 que é essa fórmula, e ele está verificando se esse device ele está na tabela dispositivo. Se tiver, significa que a pessoa salvou esse dispositivo lá, então ela pode ver, a gente consegue identificar quem é. Ou então, a pessoa pode não ter salvo o dispositivo, mas foi o último dispositivo que ela fez acesso, e aí a gente salvou essa informação na tabela usuário. Então, se ele identificar esse dispositivo na tabela usuário, na coluna último dispositivo, ele deixa a pessoa ver. Então, eu vou salvar essa fórmula aqui nesse campo, e olha só, eu vou aqui, eu vou salvar para dispositivo também, então, ó, tá, visualização do dispositivo, show if, lá embaixo, eu vou colocar essa mesma fórmula aqui, deixa eu ver se tem que copiar ela bonitinha, salvei, e a outra view que é a solicitação, display, show if, eu vou colar aqui também. Agora, o meu app, pessoal, sumiu aqueles menus que estavam aparecendo. Então, olha só. Aqui eu só tenho a minha telinha de login, tá? Nesse momento eu estou na tela de usuário, a gente vai resolver isso. Mas eu só tenho a minha tela de login para clicar. Eu não consigo navegar para nenhum outro daqueles menus de dispositivo, usuário, solicitação. Eu só consigo ir para login. E aqui eu tenho que fazer meu processo de login. Outra moto barulhenta. Bom, como que a gente resolve para eu não cair na tela de usuário? Aqui é bem simples. Lá no e-book também, na parte que a gente está falando sobre as visualizações, deixa eu mostrar aqui para vocês onde que fica. Não, aqui é a minha explicação final. Deixa eu retornar, localization. Aqui, ó. Configurando views, na página 69. A gente só precisa atualizar qual que é a primeira tela do nosso app. Então, o que está acontecendo é que a primeira tela que está aparecendo do aplicativo é a tela de usuários. E isso é problemático. Tem que ser a tela de login. Então, a gente tem que ir em Settings, General, Starting View. E a gente aplica essa fórmula exatamente como ela está aqui, lá. Então, volta no seu app. Engrenagem aqui na esquerda, Settings, General, Starting View. Aqui você vai clicar para ser uma fórmula. E na fórmula, você vai colar esta fórmula que está lá no e-book. Essa fórmula aqui ela está fazendo o seguinte, ela pega meu dispositivo, verifica se está salvo nos dispositivos que eu quis salvar, não vai verificar na tabela de usuário. Se meu dispositivo estiver lá, no momento que eu acesso o meu app a primeira vez, ele vai para a tela de usuário, ou seja, acessei meu aplicativo normalmente. Mas se ele não estiver salvo nessa tabela de dispositivo, ou seja, eu não quis salvar meu dispositivo naquele que tenha me conectado, aí ele vai me jogar para login CPF. A mesma coisa se eu não estiver se o meu dispositivo só estiver salvo no meu cadastro de usuário, na minha tabelinha de usuário. Então, se não apareceu lá, vou para login CPF. Vou salvar aqui, podemos salvar. E finalizamos. Desculpa essa palma barulhenta aqui no microfone, mas agora nosso processo de login já está funcional. E aí eu quero fazer uma pequena explicação de como que vai funcionar aqui para vocês entenderem todo o processo. Então vamos lá, eu vou aproveitar para mostrar isso aqui pela tela do computador, porque é melhor do que eu tentar compartilhar o celular com vocês, mas vocês podem testar isso pelo celular. Só lembra que lá no bot, quando vocês forem testar, desculpa o barulho, nesta etapa aqui, encaminhar código de acesso por e-mail, vocês têm que mudar para o e-mail de vocês como donos do aplicativo, para vocês receberem o código de acesso. Porque enquanto o aplicativo não está como deployed e o app também não está público, e eu já mostro para vocês como deixar ele público, o e-mail só vai ser enviado para o proprietário do app. Então vamos lá. Meu app está aqui, acabei de acessar, eu vou cair nessa tela, login. Tá? Eu não consigo navegar para nenhuma outra tela, apenas para essa. Aqui eu vou inserir o meu CPF. 123, 123, 123, 12. Se o meu CPF existir, ele vai mostrar essa mensagem. Usuário identificado, o código de acesso será enviado para o e-mail. Só que esse e-mail aqui, eu não vou receber nesse momento, vou receber no meu e-mail de proprietário do app, porque o meu app não está deployado, ele está como protótipo. Se meu usuário não existe, essa mensagem aqui ela não aparece. Vai aparecer usuário não encontrado, não cadastrado, e eu só vou conseguir fazer o quê? Cadastre-se.
O cadastre-se, ele me joga para outra tela, mas aí nessa tela eu consigo me cadastrar aqui propriamente. Beleza, cadastro feito, eu também vou só poder visualizar o login ali depois que eu finalizar ele, mas aí eu inserindo o meu CPF, eu vou poder verificar aqui tudo ok, clicar em salvar. No aplicativo do que a gente fez agora, esse botão já muda para login, a gente já configurou isso, é que minha versão antes da gravação da aula estava com o botão de salvar. Se eu clicar aqui em salvar, ele vai sincronizar de maneira forçada o meu app e ele vai disparar o e-mail lá para mim, ó, acabou de chegar, tá vendo? New. Então, no meu e-mail vai chegar uma mensagem assim. Essa primeira parte do texto, pessoal, só aparece porque o meu app está como protótipo. Então ele fala aqui, ó, aplicativo na versão tananã não está implantado. Todos os e-mails são enviados apenas para o criador do aplicativo. Esse e-mail deveria ter ido para parará, parará, parará. Mas como a conta está gratuita e piriri pororó, toda essa mensagem aqui. Então, isso aqui é só enquanto sua conta está no plano grátis e você não implantou seu app. Senão, a pessoa vai receber essa informação. Se eu pegar esse código e colar ele aqui, ele é válido. E aí, olha só, se eu colocar qualquer outro código, ele não vai funcionar. Mas se eu boto o código exato que eu recebi no e-mail, ele funciona. Se eu quiser, eu posso clicar para solicitar um novo código, eu volto para a tela de login. Eu posso também definir se eu quero salvar o meu dispositivo ou não. Eu vou salvar, porque eu acabei de excluir meu dispositivo para fazer esse exemplo aqui para vocês. E aí, clicando na tela de login, meu aplicativo novamente vai sincronizar aqui mais uma vez. Vamos só aguardar a sincronização dele. E sincronizado, eu estou vendo a tela de usuários, que é a minha tela principal. E olha só, a tela de login desapareceu e agora a tela de usuários aparece. E o meu dispositivo foi salvo aqui dentro, ó, dia 9/3. Sim, estou terminando de gravar esse horário. E por isso que vocês estão vendo bastante barulho na rua. Posso clicar aqui em renomear meu dispositivo. Computador Studio. Salvar. Pronto. E agora eu já estou com o meu dispositivo aqui salvo, bonitinho. Eu posso inclusive ver a localização de onde ele identificou que eu fiz o login. Tá um pouco próximo, na verdade não tanto assim, mas eu moro mais ou menos por aqui em Osasco. Então, ok, é aproximado pra gente. Meu último acesso foi feito a este horário, neste dia. E também mostra aqui meu primeiro acesso com esse dispositivo, meu último acesso com o dispositivo e o código do meu dispositivo como um todo. Beleza? Então, esse aqui é o processo para você fazer toda a tela de login. Aí, para você conseguir deixar seu app no plano público, bem simples. Eu explico isso lá pelo e-book também. Você precisa vir aqui, deixa eu ver qual é o menu Security. Então, aqui no canto esquerdo, Security, segurança, é o escudinho. Você vai em Require Sign-in. E essa opção aqui do Require Sign-in, você tem que deixar desativado. Provavelmente de você está ativado, mas vocês deixam desativado. E aí, deixando desativado, vocês têm que dar o OK aqui e aqui, que são apenas avisos de segurança que a AppSheet está incluindo para você, que você lê essa informação e dá o OK, tá? Mas a gente está limitando bastante o acesso das pessoas que estão acessando o nosso app. Feito isso, clicando em salvar, seu aplicativo agora é público. Significa que as pessoas podem acessar ele com o link? Ainda não. Você precisa fazer o processo de implementá-lo, tá? Então, no caso aqui, eu não vou conseguir implementar propriamente meu app, porque se eu clicar para implementar, eu vou começar a pagar. Esse aplicativo aqui eu não quero pagar ele agora, eu não vou usar esse login aqui para nada. Mas se você já está com tudo ok no seu app e você só falta colocar ele para as pessoas acessarem, faz o processo de deploy, indo no menu Manage, Deploy, verificando se tudo aqui está ok e movendo o aplicativo para o status de implantado. Lembra de configurar também sua conta, sua cobrança lá, porque você tem que assinar agora o plano Publisher Pro. Tudo bem? Pessoal, é isso. Tem um vídeo bruto aqui de mais 2 horas e 40 para editar. Vai virar um vídeo de quase 2 horas ali dentro do canal. Obrigado para você que ficou até aqui. Lembra, resgata o e-book, mesmo se você fez todo o processo aqui pelo vídeo. Esse e-book aqui, ele deu muito trabalho, mas ele tá muito legal para vocês acessarem, para vocês visualizarem os links, copiarem as fórmulas. Tem umas mensagens aí extras. Tem o link aqui, inclusive. Danilão, obrigado, você ajudou em uma boa parte aqui desse processo, né, em pensar no processo de desenvolvimento aqui dessa parte de login.
E é isso que nós temos para hoje. Este foi o login mais demorado que nós tivemos no canal para esse começo aqui, eu sei, mas de uma aula longa assim vai ser um dos principais. As próximas aulas devem ser bem curtas quando a gente for fazer qualquer tipo de tutorial, no máximo 1 hora, nunca vai ter mais de 1 hora. E, bom, eu queria muito o feedback de vocês aqui. O que vocês acharam desse tutorial? Se serviu para vocês, se vocês conseguiram fazer, se bateu dúvida em algum ponto, fala a sua dúvida aqui pra gente poder resolver, porque às vezes a sua é a dúvida de outra pessoa que também tá com vergonha de perguntar. Então, pergunta aqui nos comentários. Por favor, se inscreve no canal. A gente precisa aí bater 1000 inscritos para poder atingir a nossa meta de monetização, porque até lá a gente não consegue ativar nada dentro do YouTube, a gente basicamente está fazendo os vídeos e só quem ganha é o YouTube, eu aqui como criador não consigo ganhar nada. E deixa seu like também, porque isso ajuda muito aqui no algoritmo, beleza? Se você vai fazer agora o processo para finalizar seu aplicativo, fazer a implementação, verifica esse vídeo aqui que eu vou botar nessa parte da tela, que é nosso vídeo sobre o custo do AppSheet, para você saber sobre os preços e planos, e lá eu falo do App Público. Se não, dá uma olhada nesses outros vídeos aqui do canal, pode ser que te interessem também. Muito obrigado, até a próxima.